Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins, estamos começando mais um treinamento Trader Gráfico, hoje para falar do meu primeiro robô. São 8 horas da noite, vamos fazer aqui o roteirinho que está nessa página do Day Trader Hero, tá logo acima do vídeo, vocês têm um pequeno roteiro que fala o que a gente vai falar hoje. O objetivo é ser bem sucinto, então eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, de cada função. O objetivo é mostrar que eles existem, que são fáceis de configurar, para que vocês possam depois configurar seus próprios robôs. Né? O Trader Gráfico ele permite que vocês configurem um robô que eu chamo de robô de baixa frequência. O que é um robô de baixa frequência? Eu estou com um gráfico aqui aberto de 6 minutos e eu vou mostrar a configuração para vocês direitinho. Tá? O robô de baixa frequência é um robô que opera igual a gente, humanos, tá? Operamos. Então ele envia algumas ordens por dia, ele não é aquele robô de alta frequência que manda 50 ordens por segundo, tá? E precisa de links dedicados nem nada disso. Ele é um robô que opera igual a gente, no click and trade que a gente fala, né? Você olha o preço do gráfico e manda a boleta, entra na posição, espera alguns minutos e sai da posição, ou espera um dia, dois e sai da posição. Tá? Então essa forma de operar, que é a forma de operar na mão, né, manual, que foi transformada aqui por mim no Trader Gráfico num robô de baixa frequência, e é ele que funciona e é ele que eu vou demonstrar para vocês hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta ou de alguma dúvida que tem desde que nasceu, há 1000 anos, ou alguma coisa que eu estou falando aqui, por favor envie pelo e-mail suporte@tradergrafico.com.br ou pelo Twitter no @tradergráfico, tá? Então o meu Twitter é @tradergráfico e o e-mail é suporte@tradergrafico.com.br. Então, vamos lá. É só agradecer aqui o @botinhão que mandou um Twitter para mim agora, dizendo que está conectado com o pessoal assistindo o curso. Eu que agradeço pela presença de todos vocês. Deixa eu dar uma procurada aqui. Beleza. Então vamos lá. Eu estou aqui com um gráfico de 6 minutos. Qual que é a ideia, né? A ideia é mostrar como a gente vai fazer desde o comecinho. Então, o passo 1 é abrindo o gráfico. Todo mundo que tem o Trader Gráfico, deixa eu puxar um pouco para cá. Quando você abre um Trader Gráfico, é isso aqui que você vê. Tá? Você vê aqui uma janelinha com online, offline e sair. Você vai clicar no online e uma nova janela vai se abrir. Então é bem simples. Entrar no gráfico não tem nenhum segredo. Vamos lá. Já carregou um gráfico meu aqui com um layout que eu tinha deixado, tá? E eu deixei esse outro gráfico aqui mais limpinho para a gente entender melhor. Então eu tô aqui com o gráfico aberto, tá? Esse gráfico, o intraday dos gráficos, o que é o intraday, né? O gráfico de minutos é o mais utilizado em robôs, tá? Não que não dê para usar gráfico diário ou semanal em robô, dá, mas ele vai mandar só uma ordem por dia. Assim, ele vai entrar num dia com uma ordem, fechar a operação necessariamente no próximo dia ou depois de alguns dias. Então, é uma operação bastante lenta. Eu não conheço ninguém que use o gráfico diário nesse tipo de robô. Então, a gente usa o gráfico intraday mesmo para quem vai ficar comprado por 2, 3 dias. Normalmente usa o gráfico de 30 minutos ou 60 minutos, são aqueles gráficos que aparecem 10 barras por dia, né? 5 barras por dia, 15 barras por dia, que ele dá uma compra num dia e depois vai dar venda alguns dias depois, mas é um gráfico intraday. Então, eu vou pegar aqui o gráfico de 6 minutos. Por que o gráfico de 6 minutos? Porque o gráfico de 6 minutos é o gráfico do Super Index, né, que é um estudo que eu vou usar como exemplo aqui. Então, a gente digita Index aqui na busca de estudos e a gente vai encontrar os estudos todos com o nome Index dentro, né? Eu só esqueci de falar uma coisa aqui, vou voltar um pouquinho. Quando você entra no gráfico, se você quiser mudar o gráfico de minutos, por exemplo, eu quero ir para o gráfico de 5 minutos.
Eu estou dentro do gráfico, eu digito 5 e dou um Enter. Tá? Então você pode escolher qualquer minuto. Se eu quiser o gráfico de 4 minutos, eu digito 4 e dou um Enter. Vamos supor que eu queira o gráfico de 29 minutos. Eu digito aqui um 29 e dou um Enter. Certo? O gráfico de 36 minutos. Digito 36 aqui e dou um Enter. Então ele vai montando os gráficos para mim aqui. É só eu escolher o período que eu quero e dar um Enter, ele vai montando. Se eu quiser trocar de papel, a mesma coisa. Eu digito aqui o nome do papel. Por exemplo, eu vou colocar Indique 13, que é o gráfico do Ibovespa Futuro cheio. Vou dar um Enter. Ele vai manter os 36 minutos, mas vai trocar para o Indique 13. Tá? Se eu quiser voltar lá para o Win, eu digito de novo. Win Q 13. E aí ele vai vir aqui para o gráfico do Inq 13. Aí eu digito 6 e ele vai abrir aqui o gráfico de 6 minutos para mim. Tá? Então essa aqui é a parte de abrindo o gráfico. Agora eu vou mostrar como é que faz para conectar na corretora. Dentro do Trader Gráfico a gente tem aqui um menu chamado Carteira, que é onde você pode fazer algumas coisas interessantes. Uma delas é acompanhar a sua carteira. Você vai digitando na mão aqui os dados da sua carteira, o papel que você comprou quando você vendeu. Pode fazer o contrato futuro também, ele te calcula o imposto de renda, então é uma função legal, mas eu não vou mostrar aqui porque é uma função bem chata de ficar falando. Tem vídeo sobre ela na ajuda do Trader Gráfico, para quem quiser entender melhor, é só procurar lá. E vocês têm aqui um menu chamado Comprar, Vender e outro Verificar Ordens, né? Esse Comprar, Vender funciona com a tecla F7 também. O que vai acontecer quando você clicar nesse Comprar, Vender? Você vai abrir aqui o que a gente chama de TG Broker, tá? Então ele vai ficar aqui em cima, essa coisinha preta aqui em cima. E o TG Broker vai abrir aqui uma boletinha de ordem para você e vai pedir, vou clicar aqui no Reconectar para a gente ver, e vai pedir para você o login e senha na corretora. Então a gente tem algumas corretoras aqui dentro, tá? Configuradas, que vocês encontram lá no site do Trader Gráfico, no link corretoras, todo o site das corretoras e como é que faz para encontrar com elas. Algumas têm condições comerciais especiais para clientes do Trader Gráfico, como por exemplo a Valpires, que opera o mini índice a 35 centavos, e a Ativa, que opera o mini índice a 50 centavos. Tá? Outras não têm condições especiais para clientes do Trader Gráfico, mas estão linkadas aqui, funcionam normalmente para comprar ações, opções, futuros, fazer depósito, retirada normalmente. Tá? Então você escolhe aqui a tua corretora, digita aqui o teu usuário nessa corretora, tá? E coloca a tua senha aqui, a senha da corretora, certo? Então não é a senha do Trader Gráfico. O Trader Gráfico você já entrou, tá? Agora você vai digitar a mesma senha que você usaria lá no Home Broker da corretora. Uma vez você dentro do sistema, isso aqui é importante, você tem um campo aqui dentro da boleta que é chamado assinatura digital. Tá? Então eu vou tirar esse flag daqui, vou fechar. Vou abrir a boleta de novo, que é assim que ele abre a primeira vez, né? Quando você se conecta na corretora, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar uma boleta aberta aqui na sua cara. Então, como é que vai vir esse negócio? Vai vir aqui assim, ó, assinatura digital em branco. Tá? Então, a assinatura digital é a tua senha, a segunda senha que você tem na corretora. A primeira você faz o login e a segunda você coloca aqui dentro para você ter permissão para operar. Certo? Se você não colocar, está escrito aqui, é sempre obrigatório. Se você não informar a assinatura digital, o robô não vai funcionar. Tá? Então, aqui vocês já vão começando a entender que a gente tem uma integração entre o gráfico e o TG Broker, que é, na verdade, o software que lida com as ordens. Então, o gráfico lida com os sinais e com as cotações, e o TG Broker, que é o roteador de ordens, lida com as ordens. Tá? Então, a gente vai vir aqui, digitaremos a nossa senha, vamos colocar aqui um flag assinatura digital. Legal, coloquei o flag. Eu posso fechar essa tela, agora o robô vai funcionar. Se você não colocar o flag, agora quando eu abrir de novo ela já vem com a assinatura digital.
Se você não colocar o flag, o robô não vai funcionar. Ele vai te reclamar na hora que você for ligar o robô, ele vai reclamar, vai falar que a assinatura digital não está digitada, tá? Então, se você esquecer de fazer essa parte aqui, não tem problema, porque ele vai te lembrar mais na frente. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. O João Paulo mandou um e-mail já com uma pergunta. Vou ler aqui para vocês. Estou assistindo o treinamento e minha dúvida é a seguinte: tenho capital apenas para operar 10 mini contratos. Com esse capital é possível pagar os custos do trader gráfico mais BMF mais cloud e ainda obter lucro? Se sim, qual é o estudo indicado para operar no robô? Então, João Paulo, você tem capital para operar 10 mini contratos, entendo eu que se você tomar um prejuízo, a tua quantidade de mini contratos diminui, né? Seria você operando sem gordura nenhuma 10 mini contratos. No começo, você não vai ter lucro para pagar todos o aparato para ter o robô funcionando, tá? Porque você vai ter que, se você colocar tudo que você tem de margem para operar, você não pode tomar nenhum prejuízo, certo? Partindo do princípio que pelo menos um dia você vai na semana ou no mês você vai ter que tomar um prejuízo. Se você não tiver lucros antes, isso diminui. Então você tem que trabalhar com um negócio chamado controle de risco, tá? Não é o objetivo principal da nossa aula hoje falar do controle de risco. Eu até fiz algumas aulas específicas sobre isso, tá? Também tem um material na newsletter, depois é interessante você dar uma lida. Deixa eu até abrir aqui a newsletter para mostrar para vocês. tradergráfico.com.br. Tá, deixa eu puxar para cá. Então você tem aqui, ó, tradergráfico.com.br/newsletter. Você tem aqui alguns artigos, tá, os mais recentes. Então tem Gerenciando Grandes Posições, o Trader versus o Robô, a era pós High Frequency Trading, né, depois da alta frequência, que somos nós que estamos automatizando a baixa frequência. Tá? Então esses artigos, aqui, os últimos 3 artigos, são bem interessantes para você ler, que lidam justamente com essa sua dúvida. Tá? Primeiro, o robô ele precisa de uma certa disciplina. Você não pode montar um robô que você vai mudar a configuração dele toda hora. Tá? E se você resolver operar com o all-in, que a gente chama, né, que vem do poker, de você colocar tudo, não ter uma margem de segurança, você inevitavelmente vai ter que mexer na sua configuração se você tomar um prejuízo. Tá? E quando você mexe na configuração, você perde a disciplina de ter o robô, que o legal do robô é você fazer aquele setup que você trabalha na mão, né? Você fazer ele automatizado todos os dias, da mesma forma, sem o emocional, sem a parte emocional. Se você começar a mexer no robô, você vai simular no robô o emocional que você tem operando na mão. Tá? Então, com 10 mini contratos é uma quantidade muito pequena para você ter um robô se pagando. O que você pode ter com o robô se pagando, tá? Você usa 10 mini contratos no começo, os primeiros 1-2 meses. Na verdade, você pode usar eu recomendo que use com menos, eu recomendo que no começo do robô você use as primeiras semanas com um mini contrato, tá? Pelo menos ou um em cada estratégia que você for colocar no robô, que dá para fazer da mesma forma que eu estou mostrando um gráfico aqui. A gente pode ter 10 gráficos, pode ter 20 gráficos, tá? E trabalhar com 20 robôs simultâneos, que ele aceita no mesmo computador. Ele aceita, é só você ir minimizando os robôs aqui, que eles vão liberando espaço na memória e você consegue ir abrindo cada vez mais robôs. Tá? Então eu recomendo que no começo você faça com um mini contrato para testar a sua estratégia. Isso que você me perguntou é assim, você quer saber qual que é a estratégia que ganha dinheiro para eu te falar, para você colocar os seus 10 mini contratos, ganhar dinheiro e pagar licença. Tá? Na verdade a lógica é o contrário, você tem que ter uma estratégia para você automatizar, que você sabe que é uma estratégia que funciona porque você já testou para a sua realidade. Uma estratégia que eu sei que funciona, que eu tenho uma calibração, que eu até vou mostrar os sinais de compra e venda de hoje, é o Super Index. Ele não dá
Demorou muito para achar essa calibração que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? O Super Index tem mais de 1 ano de idade aí, e essa calibração tem mais ou menos 1 mês. Então demorou bastante para eu encontrar essa calibração, que é uma calibração que praticamente não muda. Né? Tem gente que gosta de fazer um ajustezinho pequeno aí nos parâmetros, mas uma calibração que não muda, então você não vai ter muita injeção de saco, você pode deixar o robô operando nele, mas ele é um robô que ganha pouco. Tá? Então para você ganhar muito nele, você tem que aumentar muito a quantidade. Daí entra naqueles artigos que eu acabei de dizer para você aqui, ó, por exemplo, gerenciando grandes posições, que inevitavelmente, quando você começa a ganhar dinheiro no robô, você não vai mais querer deixar o robô operando com 1 mini, ou com 5 minis, ou com 10 minis. Aí você vai lá aumentar o robô para 100 minis, 150 minis, entendeu? Tem gente que coloca 300 minis, 400. Quando você faz isso, você precisa começar a trabalhar o seu psicológico, porque os lucros e os prejuízos começam a entrar em cifras exorbitantes, tá? Comparado com o que você está acostumado a lidar. Então, voltando pro comecinho para encerrar aqui a tua dúvida. Tá? Com 10 minis, se você tiver uma estratégia boa, com certeza você consegue pagar tudo. Tá? Mas se você for testar as estratégias com 10 minis, vai ser muito complicado de você conseguir pagar as coisas, porque você está testando, você não tem nada com lucro certo. Né? Então não vai cair do céu uma estratégia vencedora na sua mão. Tá? Então eu vou mostrar aqui o Super Index, que é realmente uma estratégia que você pode usar, o que eu vou mostrar que você pode usar no robô no seu dia a dia. Tá? Mas ele é um robô que dá uma rentabilidade um pouco menor do que você ter seus próprios robôs que você vai cuidando aí, calibrando durante o dia. Então, muito bem. Lembrando aí, quem quiser fazer alguma pergunta, use o e-mail suporte@tradergrafico.com.br ou o Twitter @tradergráfico. Pode ser ao vivo aqui durante o pregão e pode ser também durante o treinamento, ou pode ser também depois do treinamento que eu respondo, não tem problema. Então, fomos lá, abrimos o gráfico, fomos lá e abrimos o roteador de ordens. Tá? Vocês vão ver que no meu roteador de ordens, eu vou abrir aqui o gerenciamento de ordens, já tem algumas ordens aqui dentro. Tá? A gente tem aqui 4 ordens de compra, as ordens de compra ficam em cima, as ordens de venda ficam embaixo. E 4 ordens de venda. Tá? E eu tenho 3 robôs operando aqui nessa quantidade. Então, nós temos o Super Index, que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem o Top Hedger, que são esses 75 aqui. E a gente tem também um outro robozinho que eu chamo de Venda CM, que é um robô que eu estou tentando fazer dar lucro, mas por enquanto ele não está muito bom. Então vocês vão ver que é o único dos 3 robôs aí que está com prejuízo. Então como é que a gente faz? Primeira coisa, deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá. Passar o mouse aqui em cima do menu Estudos, como eu mostrei para vocês. Digitei o Index aqui para a gente ver o estudo Super Index. Alguém vai me perguntar, mas e se eu não souber o nome do estudo que eu estou procurando, se eu quero ver por categoria? Então você clica no menu aqui, Estudos, e aí você vai ver todos os estudos aqui listados, tá? Inclusive os que são categorizados estão dentro aqui de categorias, como os Super Sinais, onde a gente tem aqui o Super Index e os Top Hedgers, tá? Dentro da categoria Contratos. A gente tem aqui os osciladores, rastreadores de tendência e estudos personalizados, onde estão aqueles estudos com código aberto que você pode alterar e criar um estudo derivado novo com o seu nome, certo? Então a gente pode entrar muito bem aqui pelos Super Sinais, categoria Contratos, Super Index. Aí ele vai pedir os parâmetros do estudo. Os parâmetros dessa versão nova já são os parâmetros padrão, tá? Que eu recomendo. Só tem uma ligeira alteração no último parâmetro que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é o seguinte: o primeiro parâmetro é a média móvel simples normal, então de 12. O gráfico é o de 6 minutos, não pode esquecer. Banda de compra, que é o desvio padrão, então 30 seria 3,0, tá? Então são 3 desvios a banda de compra. A banda de venda também são 3 desvios padrão. Ele funciona baseado nas bandas de Bollinger, o Super Index, por isso desses 30 aí. E aqui a variável do Super Index do stop em barras. O que é o stop em barras? Ele entra numa operação. Se passar aqui 6 barras e não deu
a saída nem por stop loss, nem por stop gain, então ele sai na abertura da sexta barra e acabou. Tá? A recomendação que eu tenho para vocês é de operar na barra 5, que é ligeiramente melhor o backtest do que na barra 6, mas pode ser na 5, na 6 ou na 7. As três funcionam bem, tá? Eu acabei operando na 6 no meu robô, que é o padrão do trader gráfico, para facilitar. Tá? Então eu deixei na 6, que eu ia dar o exemplo aqui, que é o padrão do gráfico mesmo. O gráfico está no padrão 6. Então você dá um OK e vai aparecer aqui o Super Index, que são essas linhas que parecem com a banda de Bollinger. Nós temos aqui, quando ele tem um sinal de venda, que ele muda de azul para vermelho. Quando ele tem um sinal de compra, ele muda de azul para verde, o sinal aqui do gráfico. E nós vamos aqui dentro agora, no menu chamado Estratégias e Robô, aplicar estratégia, ou tecla F12, e vamos ver aqui, ó, Super Index. Tá? Então agora eu já estou no passo 3, que é ligando o robô. Certo? Então, vocês viram que não tem, eu estou falando, mas não tem muito segredo. Você abre um gráfico, tá? Dentro do gráfico você abre o TG Broker. Se você abrir um segundo gráfico, você não precisa repetir a abertura do TG Broker. Um TG Broker só comporta a operação de tantos gráficos quanto o seu computador aceitar. Tá? Então é importante dizer isso. O trader gráfico, o software, ele não limita o número de gráficos que você vai abrir. Se o seu computador aguentar 30 gráficos, você pode operar com 30 gráficos. A única coisa que é muito legal você fazer é minimizar os gráficos depois da configuração pronta. Porque com os gráficos minimizados, o computador suporta mais gráficos. Se você deixar os gráficos abertos te mostrando o que está acontecendo, obviamente ele vai usar mais processamento. Então, em vez de 30 gráficos, você vai conseguir abrir uns 10. Tá? 10, 11, 12, tem computador que vai até 13, 14, com todos rodando aparente, te mostrando o que está fazendo. Mais do que isso, ele já nem abre mais. Se você for minimizando os gráficos, ele chega tranquilamente ao número de 30 gráficos aí. Pelo menos nos clouds mais comuns que a gente usa, a gente consegue abrir 30 gráficos com essa técnica de minimizando todos os gráficos que já estão configurados. Então aqui em cima a gente tem o tipo, na direção da nossa operação, se a gente vai operar comprado ou vai operar vendido. Agora vocês começam a notar o que eu estou falando, porque é importante. Cada gráfico opera numa direção só. Então eu tenho aqui um gráfico de 6 minutos com o Super Index. Eu não consigo virar a mão no mesmo gráfico. Então eu vou falar depois do ligando o robô, eu vou falar como é que a gente faz para virar a mão. A configuração de virar a mão nada mais é do que repetir tudo num segundo gráfico, só que trocar esse flagzinho aqui, tirar do operar comprado e para o operar vendido. Tá? Então você vem do operar vendido para o comprado, do comprado para o vendido. Um gráfico para o comprado, outro gráfico para o vendido. Você tem dois gráficos espelho, um operando comprado, outro operando vendido. Você vai estar virando a mão. Ou no caso do Super Index, ele não vira a mão. Ele compra, zera, aí depois ele espera um outro sinal de venda, vende, zera. Aí ele espera um outro sinal de compra, compra, zera. Ele não faz a compra para zerar a venda, ser o mesmo sinal de compra para entrar comprado. Tá, isso é uma característica do estudo. Tem alguns estudos que viram a mão mesmo. Ele dá um sinal de compra para você zerar a venda e já entrar comprado na sequência. Né? Acumulação estatística, por exemplo, é um estudo desse. Deu sinal de compra, você vira a mão na lata, não tem nem o que pestanejar. Nesse caso, se eu tiver dois gráficos operando, ele vai mandar duas ordens juntas, duas ordens iguais, irmãs. Tá? Uma é para zerar, a outra é para comprar. Então, vou clicar aqui no operar vendido, que é o Super Index que funciona bem, é o vendido. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o operar comprado também, mas o Super Index que funciona legal é o vendido, que tem lá no gráfico do Unibroker, é o vendido. Então vamos escolher, essa primeira tela aqui já foi, né? Estou operando vendido no Super Index, na compra e na venda. Tá? Dá para cruzar isso tudo, por isso que tem outras caixinhas aqui que estão até desabilitadas, porque eu não tenho outros estudos no gráfico. Mas dá para cruzar até 4 estudos dentro do mesmo gráfico. Do que depende isso? Depende de você ter uma estratégia sua que usa vários estudos para serem cruzados. Tá? Parâmetros. O Super Index não requer parâmetros. Ele não faz swing trade, ele só faz day trade, mas você não precisa clicar aqui. Se você clicar aqui nesse flag day trade, não terá diferença nenhuma. Né? Aí alguém vai me perguntar, mas Carlos, o que é esse flag do day trade?
Esse flag do Day Trade é o gráfico zerando a posição antes do final do pregão para você. Então, se você tem um sinal de compra que vai zerar amanhã durante o dia, por exemplo, o gráfico vai entender que nós estamos chegando no final do pregão e vai te antecipar a venda para sair dessa compra na abertura da última barra do seu gráfico intraday. Tá? Então, se estiver usando o gráfico de 6 minutos, a abertura da última barra vai ser 17,54. O pregão acaba às 17,55, quando começa o leilão. Então, 1 minuto antes de começar o leilão, o teu gráfico vai mandar uma ordem para fechar a tua operação. O gráfico do Super Index, por exemplo, ele fecha antes. É da lógica do estudo. Até as 5h30 ele fecha. Então, se tiver no meio de uma operação e deu 5h30, ele vai fechar meia hora antes do final do pregão. Tá? Isso tem vários motivos. O principal deles é permitir que você trabalhe com timer de saída, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então não precisa escolher data inicial, não precisa flagar day trade. Super Index é um estudo simples. Mas é aqui que você escolhe todas as configurações que você quer. Então, ordens stop. Tem percentual e tem o cifrãozinho aqui de reais, que no caso do mini índice é em pontos. É o cifrão também. Em pontos é cifrão, percentual é percentual. Tá? Eu quero uma ordem gain, de stop gain, na minha estratégia. Como é que eu faço? Você configura aqui na aba parâmetros. Clica aqui o stop gain, deu 100 pontos, eu quero que ela zere. Tá bom, deu 100 pontos, ela zera. Tá? Ah, eu quero um loss também. Eu quero stop loss de 100 pontos também. Então, ou ele dá 100 pontos para cima ou para baixo, eu quero que zere. Eu não quero que ele corra risco nenhum. Tudo bem, você vem aqui e configura esses dois. Então, você acabou de configurar o stop gain e o stop loss para todas as ordens que vão aparecer. Né? Então, não precisa enviar 2 ordens para a corretora. Ah, ele comprou, então ele vai enviar a ordem de stop junto com a ordem de saída ou de entrada. Isso não funciona assim. É bem simples a configuração. Você configura tudo na lógica, antes dele executar qualquer operação. Quando ainda você está dentro do robô. Tá? Então, aqui a gente pode configurar para o robô fazer day trade. E é importante vocês saberem dessa função, porque o day trade ele existe porque a maioria das pessoas opera com margem reduzida. O que é margem reduzida? Você opera alavancado na sua corretora, então você tem 10 mil reais na conta. O cara lá da corretora deixa você operar 50 mil reais de Petrobras, desde que você zere a posição antes de acabar o pregão. Você não pode passar dormido com 50 mil reais. Você tem que passar dormido com 10 mil reais de Petrobras ou zerado, ou com menos. Né? Então você opera 50 mil no day trade. Então esse flag de day trade aqui é importante para você não tomar uma multa da corretora por passar posicionado em mais do que você poderia. Tá? Outra coisa importante é para mini contrato, porque a margem para você passar posicionado de um dia para o outro no mini contrato é de R$ 2.500. E a margem para você ficar fazendo day trade nas corretoras varia de 250 até R$ 1.000 no day trade. Então a margem é muito menor para day trade. Né? O dinheiro que você precisa para cada mini contrato, para operar cada mini contrato no day trade, é muito menor do que aquele que você precisa para ficar posicionado de um dia para o outro. Então as pessoas, em vez de colocarem 100 mil reais na corretora, elas colocam 10 mil e operam mais pesado no day trade, em vez de ficar fazendo swing trade, que a operação começa num dia e termina no outro. Tá? Então explicações paralelas terminadas. Data inicial e data final vocês não usam para robô. Isso aqui é para tirar relatório de desempenho. Tá? Não usa para robô. A corretagem é a mesma coisa. A corretagem não usa para o robô. Se você colocar a corretagem, não vai ter problema nenhum. Ela simplesmente não serve para nada no robô. Tá? Você pode ligar aqui e colocar R$5 de corretagem. Né? Então eu venho aqui nos relatórios, está 48 mil, que seria o equivalente a 5 minis. Tá? E eu venho aqui e coloco R$5, que seria o equivalente a 5 ordens, né, 5 corretagens, mais uma pequena gordurinha, para o caso de eu tomar um slippage na entrada e na saída. Tá? Então eu configuro aqui, na minha forma de fazer, com R$5 no fixo, quando é mini contrato, e nos relatórios sempre o equivalente a 5 minis. Né? Como a gente está com 48.375 pontos,
o mini contrato vale 20% desse valor, então 5 minis são exatamente o valor em reais do valor em pontos que vocês estão vendo. Tá? Muito bem, configurei toda essa parte aqui. Então eu vou operar vendido com o super index, na compra e na venda. Então ele vai entrar vendido aqui pelo super index e depois ele vai sair comprando para zerar pelo super index também. Configurei aqui minha ordem stop de 100 pontos para cima e 100 pontos para baixo. Isso daqui não recomendo que seja feito no robô real de vocês. Tá? Não recomendo. Eu estou fazendo aqui a título de demonstração, daqui a pouco eu vou tirar. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Deixa sem nada no robô real. Tira, ordem stop. Tá? Isso aqui é só para o nosso teste. E a gente vai aqui nessa aba Alarmes e Robô para ligar o robô. Tá? Então a gente tem uma aba Alarme e Robô, que é onde a gente liga o robô. Antes de ligar o robô, eu vou clicar aqui no Ver Relatório para ver o desempenho dessa estratégia. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Ó, essa estratégia ganhou em 18 dias o equivalente a R$500 ou 500 pontos. Isso gastando R$120 de corretagem e slippage, né? Corretagem, emolumentos e gordurinhas a mais. Tá? Então, acertou 9, errou 3. Eu limitei aqui a 100 pontos. Então, ela está, que são equivalente a 0,22%. Então, ela está, acerta 2, erra 1, que acertou 4, errou 1, acertou 3, errou 1. Tá? Se a gente tirar esse stop aqui, ó, tá? Vamos tirar o stop. O que a gente vai fazer? Ó? Clicar aqui no Ver no Gráfico. Tirar o stop, vou clicar aqui no Ver no Gráfico. Agora eu vou ver os sinais de venda e zeração normais. Ó. Então ele vendeu aqui, zerou aqui, não tem sinal de stop. Tá? Eu vou vir aqui de novo no Ver Relatório. E vou ver que os R$500 aumentaram para R$1.121, com os mesmos R$120 de custo. E agora eu já tive 10 ganhos e 2 perdas só. Tá? Por que aumentou para 83% aqui de ganho? Porque teve uma das operações que chegou a dar 100 pontos de prejuízo e depois fechou com lucro. Na outra configuração, como eu tinha limitado o prejuízo a 100 pontos, quando dá 100 pontos ele sai, acabou a brincadeira. Nessa aqui, como eu não limitei em pontos, eu deixei limitado lá em barras do estudo mesmo, que são 6 barras, então ele ganhou 1.121 pontos. As ordens de hoje foram as últimas duas, essa aqui de 0,28 e essa aqui que perdeu 0,15. Tá? E é legal que essas duas ordens, a gente já tem aqui, que eu operei hoje durante o dia, dá para mostrar para vocês como é que elas aparecem dentro do roteador. Tá? Então a gente tem aqui ó, uma função chamada net do dia, que é onde a gente vê o resultado financeiro das ordens. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Pessoal, se tiverem alguma, estou falando aqui um monte de coisa, se tiverem alguma pergunta, manda para o Twitter, @tradergráfico, ou para o e-mail, suporte@tradergráfico.com.br, tá bom? Então, vocês podem clicar aqui no net do dia para ver o filtro financeiro de quanto que vocês ganharam no dia. Tá bom? Aqui tá todos os meus robôs misturados. Como é que eu vou fazer para separar, para eu enxergar qual robô fez o que, ganhou quanto? A gente tem um filtro aqui chamado origem no Trader Gráfico. Tá? Essa origem é um campo próprio do Trader Gráfico. Vocês não vão encontrar essa origem na corretora, nem em nenhum outro software que trabalha com esse tipo de robô. Por quê? Porque o Trader Gráfico ele tem uma característica singular. Vocês conseguem operar na mão e no robô ao mesmo tempo. Então tem várias origens que as ordens podem entrar e só um gerenciador de ordens. Então para você não ficar maluco tentando separar qual ordem você mandou na mão e qual ordem foi pelo robô, qual ordem veio do Excel, qual ordem foi pelo home broker, qual ordem foi pelo joystick, né, que dá para operar no joystick de videogame. Então você vem aqui e seleciona qual modalidade você quer. Então vou selecionar robô gráfico e não mudou nada, porque todas as minhas ordens foram pelo robô. Mas do lado do robô gráfico tem um campo que só funciona para robô, que é o nome do robô que operou. Então que legal.
eu tenho aqui o robô Super Index, que foi esse daqui, que vocês estão vendo, certo? Ó, vou puxar ele mais para cá para a gente ver melhor. Então, deu uma venda aqui no 355 e ele vendeu no 355. Como eu estou operando com um mini contrato só nesse robô aqui, que é o meu robôzinho de testes, tá? O meu robô real é o Top Header lá. Os outros robôs que eu fico fazendo demonstrações eu opero com um mini só. É mais fácil eu pegar o mesmo preço. Ele mandou vender no 355 aqui e ele realmente vendeu no 355 no robô. Tá? Mas normalmente se você operar, por exemplo, com 10 minis aqui, quanto que você ia ganhar no dia? R$170. Tá? Então o João Paulo, que me perguntou com 10 mini contratos quanto que seria o ganho, né? Então, João Paulo, com 10 mini contratos, hoje você teria ganho o equivalente a R$170. E os outros dias da semana passada também, esses 1.100 e poucos reais que você viu no relatório para 5 minis, seriam R$2.200. Então, nesse mês de julho, você teria pago o ano todo do Trader Gráfico Pro com BMF, tá? E o ano todo não, o semestre todo, porque aí você tem que colocar o cloud junto, né? O semestre todo do Trader Gráfico Pro com o BMF mais o seu cloud. Mas não são todos os meses que são assim, por isso que eu fico falando para vocês que vocês têm que fazer teste, escolher o robô, não é o baoba, né? Tem aquele disclaimer que a gente tem que falar aqui junto, porque senão todo mundo começa a ligar tudo desesperadamente com 100 mini contratos no Super Index, todo mundo junto, e obviamente não vai dar o mesmo retorno. Então, vamos lá, ó, 355, e depois ele mandou zerar no 210, aqui vocês vão ver que o meu robozinho zerou no 225. Por que ele zerou no 225? Ele tomou o que a gente chama de slippage, tá? 210 foi o preço que estava, o último negócio. E aí tinha um livro de ofertas que tem ordens de compra e ordens de venda. A primeira ordem de venda que tinha era de 225, 15 pontos acima. Ele tomou esses 15 pontos. É por isso que eu simulo lá sempre com R$5 de corretagem e emolumentos, que seria a corretagem mais uma gordura, é por causa disso. Depois ele mandou vender aqui no 485, ele vendeu melhor, ele vendeu no 505, tá? Então, aqui eu ganhei 20 pontos, eu tinha perdido 15 aqui, ganhei 20 aqui. E ele mandou sair no 550 e ele realmente saiu no 550. Tá? Então, teve duas ordens que pegou o preço certinho, teve uma ordem que perdeu 15 pontos, teve uma ordem que ganhou 20 pontos. Então, no total, eu ainda ganhei 5 pontos, tá? Eu estou operando 4 minis, né? No total aqui. Estou operando na Naval Pires, então são 4 minis vezes 0,35. Né? Que na verdade tem também os 10 centavos, lá são mais 40 centavos do emolumento, que é a parte da Bovespa. Então a gente tem R$1,80, é isso? Vamos de novo lá. 0,35 centavos mais 10 centavos, eu vou dar uma arredondada aqui, dá 0,45 vezes 4. R$1,80 é quase R$2 de custos operacionais. Os 5 pontos que eu ganhei são R$1, então metade dos meus custos operacionais aqui acabou saindo de graça na estratégia. Tá? Então, essa aqui é a lógica que a gente vai fazer. Mas como é que eu consegui filtrar, né, aqui o Super Index? Tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente vai voltar lá para as estratégias. A gente abriu o relatório. Então, a estratégia está legal, a estratégia está ganhando uma grana boa aqui. Então, vamos colocá-la no robô. Agora a gente vem aqui no Alarmes e Robô. Clica aqui para ativar o alarme. Aí vocês podem colocar um alarme sonoro aqui dentro, nesse compra e nesse venda. Tá? Vocês podem escolher para fazer um disparo na próxima barra da ordem. No Super Index isso não pode ser clicado, porque o Super Index é um estudo de disparo imediato, então vocês não precisam esperar a próxima barra para disparar a ordem. Tá? Mas se fosse um estudo com uma acumulação estatística, seria obrigatório colocar o flag aqui no disparo na próxima barra. Tá? Quando você coloca o flag, ele até dá uma reclamada aqui. Ó, a estação é válida para alarmes, e-mails, setas de compra e venda e robô. Tá? Então, não vamos ligar porque o Super Index não requer isso.
Eu não vou colocar alarme porque como muita gente opera dentro do cloud, no cloud não tem som, né? Ou dá para até fazer uma configuração para você ouvir o som do cloud, mas o som fica picado, não fica um som legal de ser ouvido, tá? Então a gente não trabalha com alarme sonoro normalmente no cloud. A gente pode vir direto para essa parte aqui do robô, a gente clica aqui e aqui a gente digita um nome para o robô, tá? Então é aqui, ó, nome da estratégia. É aqui que vocês vão inventar um nome que saiu da sua cabeça, é só seu. Tá? Então você pode escrever o que você quiser. Por que o meu está escrito Superindex? Porque eu fui lá e escrevi Superindex. Certo? Da mesma forma, vou voltar aqui na tela do roteador. Da mesma forma que você... Vou clicar aqui em todos. Ó. Da mesma forma que você tem esse TH2 P16A 30G195, que nada mais é do que o nome do top header. Só que esse nome do top header aqui, obviamente, eu não escolhi. É um nome automático que o top header ele escolhe o nome para você. Tá? É o nome automático dele aqui. E esse venda CM foi um nome que eu inventei também no outro robozinho. Tá? Então eu enfiei um venda CM lá que eu inventei. Eu inventei um nome Superindex, que é o mesmo nome do estudo, que é para facilitar a identificação da onde está vendo a ordem. Eu coloco o nome do estudo, mas você podia colocar aqui abacaxi, podia colocar pé, sapato, pode colocar o que você quiser. Tá no nome da estratégia. Você coloca o que você quiser, vai aparecer escrito aqui dentro do gráfico também a estratégia. Para se você quiser vincular olhando para o gráfico, dá para saber qual é a estratégia. Tá? Enviar ordem para o mesmo ativo do gráfico? Sim ou não? Deixa eu ver se tem uma dúvida aqui do Tarcísio. Ah, Tarcísio, eu vou chegar nisso agora. Ele quer saber, referente ao valor spread para envio da ordem no gráfico de 1 minuto do mini índice, qual o valor a colocar? 20, 50 pontos? Ele falou que hoje ele usou com 20 e pulou ordem. Ele está perguntando, ele viu que eu operei com 75 contratos e está perguntando se o book está aguentando, qual que é o spread que usa. Outra dúvida é se usa o preço da flecha, se é viável usar o preço da flecha. Bom, qual que é a diferença de marcar e sem marcar? Bom, então, Tarcísio, o que você quer é exatamente o que eu estou falando aqui. Tá tudo nessa telinha aqui, ó. Tá tudo nessa telinha cinza, tá? Então tem o nome da estratégia. Aqui a gente vai escolher se opera no mesmo ativo do gráfico, que é o que todo mundo faz, ou se vai trocar o ativo do gráfico, que poucas pessoas fazem, mas que é possível. Tá? Por exemplo, aqui eu posso olhar o gráfico, eu, por exemplo, faço isso, olhar o gráfico do mini e digitar o código do cheio aqui, ó, INDIQ13. Certo? Você digita aqui, ó, INDIQ13. Quer dizer que quando mandar uma ordem, ele não vai mandar no WinQ13 não, ele vai mandar no INDIQ13 essa ordem, ele vai mandar para outro ativo. Tá? Mas como os dois são relacionados, eu fico olhando o gráfico do mini porque eu sei que no gráfico do mini a estratégia tem um ganho bom. No gráfico do cheio, às vezes não, porque mudam máximas e mínimas, aberturas, fechamentos, barrinhas mudam, né? Porque embora eles sejam relacionados, eles são diferentes, né? São ativos diferentes. Então, dá para fazer isso, dá para colocar aqui um outro papel. Se você fizer isso ou não, você tem que vir aqui na quantidade da ordem. Isso aqui é um dos tópicos do treinamento de hoje que tem que prestar atenção. A quantidade da ordem, vocês têm que seguir o lote mínimo do papel. Tá? Essa tela aqui, ela não faz validação. O mini contrato, por exemplo, ele vai de 1 em 1. Então não tem como errar aqui. Se eu colocar 1 ou 12 ou 123 minis, todas as quantidades que eu colocar aqui são válidas, porque ele vai de 1 em 1. Se eu vier para o INDIQ13, por exemplo, ele vai de 5 em 5. Então, se eu colocar aqui 1 INDIQ13, o que vai acontecer é que a primeira ordem que ele mandar, o robô vai receber a resposta da corretora que a ordem foi rejeitada. E por que a ordem foi rejeitada? Porque a quantidade estava inválida. A quantidade só pode ser de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Tá? Nesse caso, vocês teriam que usar aqui 5. Ou então 10. Né? E qual que é a paridade? 5 contratos cheios, um lote de contratos cheios, é o equivalente a 25 minis. Então, se eu quisesse operar aqui no top header, por exemplo,
15 contratos cheios em vez de 75 minis, eu poderia, sem problema nenhum. Tá? Eu é que faço uma paridade na minha cabeça que até 75 eu uso mini, de 100 para cima eu uso 20 cheios para cima. Tá? Mas isso é uma coisa da minha cabeça aqui, porque no meu entendimento, a função aqui de slippage, né, que é esse prejuízo que você toma quando entra uma ordem, ou no caso aqui foi lucro para o superindex com um mini contrato só, mas quando você começa a aumentar a quantidade, você começa a tomar um pequeno prejuízo aqui. Em vez de entrar no 355, você entra no 350, no 345, tá? Porque você vai começar a lamber o book lá. Então, no meu entendimento, até 75 minis, a slippage é menor no mini contrato. Acima com 100 minis ou acima disso, é menor com um contrato cheio, tá? Então, se fosse para usar 100 minis, eu tranquilamente colocaria 20 contratos cheios aqui, tá? Mas eu conheço muita gente que opera 200 minis. Então não tem, cada um faz do jeito que quiser, tá? Então só fazer o teste aqui. Superindex quantidade 1 mini. Preço ajustado de entrada. É aqui que mora a slippage. O que é a slippage? É a diferença que você paga entre compra e venda, que foi mais ou menos isso que o Tarcísio me perguntou agora por e-mail. Deixa eu ver, o pessoal tá mandando um Twitter aqui. Ô Jorge, manda o teu Twitter de novo com a dúvida dentro, que não chegou a dúvida aqui, tá? Chegou só um tweet vazio. O Twitter não tá mais bom como ele era antes, mas mostrando tudo direitinho. Então vamos lá. Daqui a pouco tem mais uma dúvida aqui. Do João Paulo. João, daqui a pouco eu falo dos estudos, tá? Vou só terminar essa tela. Então essa aqui é uma das dúvidas do Tarcísio. Qual que é o ajuste? Primeira coisa, o que é ajuste? Tá? Vamos entender o que é ajuste. Eu tenho aqui uma ordem para operar no 355. Vamos dar um zoom aqui até nessa função, para ficar mais fácil da gente entender direitinho. Eu tenho aqui um sinal para vender no 355. Tá? Foi o gráfico que mandou vender no 355. O estudo deu sinal de venda no 355. Muito bem. Quando você está operando na mão, tá? Quando você está operando na mão, o que você faz? Ou você vai lá e senta o dedo aqui no botãozinho de venda, né? Que é desse lado aqui, ó. Tem um botãozinho de venda aqui a mercado, tá vendo? Que é da boleta rápida. Ou você manda vender aqui no botãozinho a mercado. Se você fizer isso, tem um ajuste que você configura aqui em cima no botão joystick, ó. Configurações, tá vendo, ó? O Q13, quantidade 1, ajuste 35 pontos. Então, quando eu meter o dedo lá no botãozinho, é esse ajuste aqui que ele vai pegar. E o robô, como é que funciona? O robô, como é que funciona? Você vai colocar aqui dentro o ajuste que você quer. Então, quando der 355 pontos aqui, no preço de venda, o robô vai mandar uma ordem no 48,355, somado com o ajuste que você vai colocar aqui dentro. Tá? Para que a gente coloca ajuste? Se você colocar aqui 25, você tende a mandar uma ordem a mercado. Tá? Por que eu estou falando que você tende a mandar uma ordem a mercado? Porque normalmente o spread, que é a diferença entre as ordens que ficam no lado do comprador e as ordens que ficam no lado do vendedor, é de 15, 20 pontos. Então, quando você coloca 25, subentende que você vai conseguir entrar. Se você tiver uma ordem, quanto maior a sua ordem, mais difícil é você entrar, porque menos ordens você vai bater na primeira linha do book. Você vai começar a agredir o book mais profundamente. Se você tiver lá 150 minis, daí o motivo para quando tem 150 minis eu altero lá a minha lógica para mandar ordem no índice cheio. Né? Porque a slippage que você pega, esse ajuste
que você começa a tomar quando você quer mandar uma ordem a mercado, ele é mais forte quando você está operando com uma quantidade maior. Então, com um mini só, com 25 pontos, deve dar para eu entrar. Se você quiser garantir que a tua ordem vai entrar, você pode aumentar isso para 50, você pode aumentar isso para 100 pontos. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, 600 pontos, 900 pontos, porque você manda uma ordem fora do limite aceitável da bolsa. Então a bolsa define alguns limites aí de pontos, tanto acima como abaixo, para você mandar a ordem. No mini, esse limite é maior, no cheio, o limite é menor ainda. Então se você manda uma ordem com 500 pontos de ajuste no cheio, ela já nem entra. Tá? Então você precisa mandar com um número de pontos que seja viável para entrar. Se você quiser de qualquer jeito que a tua ordem entre a mercado na hora do sinal, então você chuta aqui 100 pontos no ajuste. Tá? Eu estou falando da ordem de 355. Essa aqui é a versão nova do Trader Gráfico, a 5.3.31. Não dá mais para simplificar os ajustes. Tá? É obrigatório você ter um ajuste para entrada e um ajuste para saída. Você pode até digitar aqui embaixo 100 também, fica os dois 100, mas tem que digitar os dois, tá? Porque na versão anterior tinha um ajuste simplificado que você digitava uma vez só e ele funcionava para os dois, e ele não fazia o gerenciamento das ordens, e aí muita gente usava isso sem querer porque não sabia que dava para usar o mais avançado, né? Como eu entendo que ninguém quer usar uma coisa mais rústica, então foi abolido, tá? Os controles mais simples, e agora existe um controle só de ajuste, que é você colocar os ajustes aqui, tanto na entrada como na saída, de forma independente, mesmo que seja o mesmo valor. E aqui os valores positivos e negativos também, né? Então, eu estou falando aqui 355, é uma venda. Se eu colocar um ajuste de 100, o que ele vai fazer? Ele vai mandar vender com uma ordem no 255. Ele vai tirar 100 pontos, tá? Porque ele manda sempre no sentido da ordem, esse positivo mais 100 pontos, ele manda sempre no sentido da ordem. Aqui embaixo, no 210, ele vai inverter o lado. Então, mais 100 aqui embaixo, ele vai mandar comprar no 310. Tá? Então, ele vai mandar vender aqui no 255. Ele vai conseguir vender no 255? Não, não vai conseguir vender no 255. Certo? Deixa eu até mostrar para vocês aqui o meu, ó. Deixa eu vir aqui, Super Index, para filtrar as ordens do Super Index. As vendas, ó. Primeira venda aqui, ele mandou vender no 335, foi o preço do envio, ó, 335. Mas ele vendeu no 355. E a compra, ele mandou comprar no 235, tá? Mas ele comprou no 225. Então você percebe que tem 20 pontos de diferença aqui na venda e 10 pontos de diferença na compra, que são do mercado. Eu coloco o ajuste, né, que no caso aqui foi de 20 pontos na venda, tá? Ele mandou 20 pontos para baixo, e na compra foi com 15 pontos. Então, foi com 25 pontos, do 210 para 235. Então ele está ajustado em 20 pontos na venda. Vou colocar igual o meu do exemplo aqui, ó, 20 pontos na venda e 25 pontos na compra. Tá? Então, para sair da operação, sou um pouquinho mais conservador, coloquei 5 pontos a mais. Para entrar na operação, eu coloquei aqui 20 pontos para ele entrar no mercado. Tá? Então ele vai fazer isso, ele vai mandar sempre ordem a melhor nas duas pontas para executar isso na hora. Se eu quiser arriscar e tentar melhorar a performance, eu posso ir lá e colocar um valor negativo. Tá? Qual que é o valor negativo? Posso colocar aqui menos 10 pontos, por exemplo. A gente entra aqui, ó, no simular anti-slippage. Então, em vez de operar no 355, eu vou operar com menos 10 no 365. Certo? Eu vou operar no 365. Aí vão me perguntar, óbvio que vão me perguntar, Carlos, mas e se a ordem não entrar? E se ele não subir até o 365? E se o 355 for o máximo que ele atingir? Se ele não chegar até o 365, a sua ordem vai ficar micada no book. O que antigamente era um problema, mas agora não é mais. Por quê? Porque você pode mandar ele com menos 10.
Se você der sorte, executa a ordem. Aqui, por exemplo, teria executado, que a máxima dessa barra foi aqui em cima, ó, foi acima do 375. 375 foi a última aqui. Então, 20 pontos acima é certeza que ela bateu. Foi até mais, foi até um pouquinho mais do que 20 pontos para cima. Então, com 10 pontos para cima, o ajuste negativo de menos 10, ela teria entrado, teria dado certo. Mas o que você pode fazer se você quiser que ela entre de qualquer jeito, mas você também quer testar um ajuste negativo para ver se você se dá bem, é ligar o que tem aqui na linha de baixo, ó, que é o timer gerenciador de entradas. Então você escolhe aqui quantos minutos o timer vai esperar para começar a agir, que é o tempo que a tua ordem vai ficar parada no book. Dentro desse tempo, o mercado pode ir lá e executar a tua ordem. Mas se ele não executar, depois desse tempo, o timer entra em operação e chuta a tua ordem para um valor mais baixo. Tá? Então ele vai pegar o valor do mercado na hora. Se eu, por exemplo, colocar aqui 0. Então o segundo ajuste aqui, que é o ajuste do timer. Se eu colocar 1 minuto no timer e 0, colocar menos 10. Vai chegar aqui no 355, ele vai mandar uma ordem 10 pontos acima do último preço do mercado. Se essa ordem não for executada, daqui a 1 minuto, ele vai baixar essa ordem para o valor que tiver no mercado nesse 1 minuto. Tá? Então vamos supor que ele já caiu aqui para 335 aqui embaixo. Ele vai tirar a ordem do 365 aqui e vai jogar no 335, depois de 1 minuto. Se não executar de novo, mais 1 minuto, ele joga a ordem para baixo de novo. E se eu colocar um ajuste aqui, por exemplo, 50 pontos, depois de 1 minuto, ele vai pegar aqui o 335, vai somar esses 50 pontos positivo, que é para agredir o book, e vai modificar a minha ordem para agredir o book depois de 1 minuto. Tá? Então vocês entendem uma coisa. Ajustes positivos são usados para agredir o mercado, ajustes negativos são usados para estacionar a ordem no livro de oferta, sempre. Seja compra, seja venda. Tá? É padronizado. O positivo é sempre ordem a mercado para agredir o book de ofertas, e o ajuste negativo é sempre ordem com anti-slippage para ficar estacionada no book, aguardando uma execução num preço melhor. E da mesma forma que eu fiz aqui na entrada, se a minha saída por um acaso pular, eu posso colocar um timer de saída aqui de 1 minuto também, e também colocar 50 pontos aqui no 1 minuto. Tá? O que muita gente faz, que eu acho que também faz bastante sentido, é você colocar 0 na entrada e na saída. Porque aí você tenta operar exatamente em cima do relatório da estratégia. E depois de X minutos, que eu deixei um aqui, mas vocês podem escolher, né? Por exemplo, depois de 4 minutos, tanto na compra como na venda, depois de 4 minutos, se ele não bateu na ordem no preço 0, aí sim entra o timer e força a tua entrada ou força a tua saída, para você não ficar com a ordem micada no book. Tá? Então isso é bastante importante. Os timers aqui, eles servem como gerenciadores de ordem. Tá? Então eles vão prestar atenção se a tua ordem está ou não executada e vão alterar a sua ordem. Se ela estiver parcialmente executada, ele vai alterar a quantidade que está em aberta. Se der a saída antes do timer de entrada agir, o gráfico vai cancelar a ordem de entrada e vai ignorar a ordem de saída. Se der a ordem de saída e a entrada entrou parcialmente, ele vai cancelar o saldo em aberto e vai dar a saída só na quantidade parcial que entrou. Então, tudo que vocês podem imaginar de controle de gerenciamento de ordem, ele faz. A única coisa que ele não vai fazer, por exemplo, se você estiver fazendo day trade, tá, com alguma estratégia, e no gráfico de 6 minutos é o mais apertado de todos, porque ele dá a saída exatamente 1 minuto antes de entrar no leilão. Tá? E 1 minuto, na verdade não é 1 minuto, né? Porque vocês vão ver, podem ver nas ordens aqui, ó, ele manda com 36,06, né? Então o 1 minuto completo vai dar só no 37,06, quer dizer, vai virar 1 minuto até o timer agir. Tá? Então, se você der a saída do day trade às 11h54, não vai dar tempo do timer agir. Então tem que tomar cuidado só com esse flag day trade para quem vai operar com ajuste negativo em estratégias que podem ir até o final do dia.
porque aí não vai dar tempo do timer agir. Tá bom? Então vamos lá. O João mandou outra dúvida aqui. João, já vou te responder suas dúvidas. Eu vou ter que terminar essa telinha aqui, que o objetivo principal do treinamento de hoje realmente é terminar essa telinha. O Ícaro perguntou aqui se ele cancela a ordem do 365. Foi exatamente isso que eu falei. Se der a saída e a tua ordem estava parada lá de entrada, não deu tempo do timer agir ainda, ele vai cancelar a ordem de entrada e vai ignorar a ordem de saída e não vai desligar o robô, ele vai continuar ligado esperando uma próxima entrada. Que essa que é a lógica que todo mundo quer. Ele só desativa o robô, tem até um flag aqui embaixo, você pode até tirar essa desativação do robô. Eu não recomendo, eu recomendo que deixe, tá? Esse desativar o robô caso a corretora não aceite uma ordem ou a ordem seja rejeitada. Porque se der erro de ordem, uma coisa é você mandar a ordem entrar e ela ficar no book, tá? Lá no livro de ofertas. E aí você gerenciar a ordem tranquilo, a ordem está indo, você está com as permissões, foi a sua lógica que estacionou a ordem no livro de ofertas e a ordem não executou, era uma possibilidade, ela podia não executar mesmo. Outra coisa é você mandar uma ordem e essa ordem ser rejeitada. Falta saldo, falta margem, quantidade errada, preço errado, entendeu? Nesses casos, você precisa deixar o robô desativar, porque quando ele desativa a estratégia, ele te manda um e-mail de alerta junto, falando que deu erro numa estratégia sua. Tá? E aí isso te alerta para você ir lá olhar o que está acontecendo no robô, que lembra que o robô tem muita gente que deixa ele sozinho, né? Não fica observando lá o que ele está fazendo. Tá? O Plínio também mandou uma dúvida aqui, que ele falou que a estratégia dele, a dúvida dele é sobre a configuração da estratégia. Eu vou responder o João daqui a pouco, Plínio, eu respondo você junto com essa lógica do MACD aqui que você está perguntando, tá bom? Então, o que eu estava falando é exatamente isso, ele gerencia as ordens, tá, que ficarem abertos, que fazem parte da sua lógica operacional. Se der erro, se rejeitou uma ordem, né, ou deu algum erro até mais grave, entendeu? Por exemplo, você tomou um prejuízo lá, que a corretora tirou a tua autorização de operar, ou você ligou para a corretora e pediu para a corretora derrubar o teu robô, derrubar a tua sessão, entendeu? Acontece das pessoas terem os motivos mais esdrúxulos para os robôs desativarem, rejeitarem suas ordens. Se rejeitou uma ordem, ele desliga o robô e acabou a brincadeira. Ele só vai religar se você manualmente entrar naquele gráfico e vier aqui nessa tela e der um OK. Tá? E aqui a última dúvida que o Tarcísio tinha me perguntado agora há pouco, para que serve usar o preço das flechas? Usar o preço da flecha é para, como o próprio nome diz, pegar o valor exato que está na flecha e jogar na ordem, com os ajustes devidamente colocados, né? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui 0 na entrada e 0 na saída, e eu usar aqui o preço da flecha, ó, cliquei no preço da flecha, tá vendo? Ele vai usar exatamente o 355 na ordem e o 210 na ordem. Qual que é a diferença de usar ou não usar o preço da flecha? Existem alguns estudos onde o preço da flecha não é ajustado para um preço aceitável da ordem. O que eu quero dizer com isso? Mini contrato, ele varia de 5 em 5 pontos. Então, acima do 355, nós temos o 360 pontos. Abaixo do 355, nós temos o 350. Não existe 48.354 pontos. Não existe. Da mesma forma que não existe 48.355,15 pontos. Não existe. Agora, quando a gente faz um estudo que usa a média, normalmente o Superindex só usa preços válidos porque ele foi programado para isso. Mas a banda de Bollinger padrão, ela vai usar um desvio padrão que é, obviamente, um valor quebrado. Então ele vai ser 48.357,23. Se você usar o preço da flecha,
o trader gráfico vai preencher na ordem o 357,23. Vai mandar a ordem para a corretora vai rejeitar a tua ordem com a mensagem de que o preço digitado está inválido. Tá? Então, embora seja legal usar o preço da flecha, porque você força o teu operacional a seguir o teu teórico, né? Então, o superindex eu posso usar o preço da flecha. Se eu colocar aqui 0, 0 e ele não ativar o timer nenhuma vez no dia, quando eu pegar aqui o meu roteador de ordens, o que eu vou ver é do 355 na venda, 210 na compra. E acabou. E o outro sinal que está para trás aqui vai ser a mesma coisa. Entendeu? Se ele mandou eu vender no 550, vai ser venda no 550. Se ele mandou comprar no 505, vai ser compra no 505. As suas ordens vão ser exatamente iguais ao sinal que está no gráfico. Se por acaso não for atingido o seu preço, o timer vai entrar no ar e daí você vai ter uma ordem que vai ter um preço bem longe do preço do gráfico. Né? Por exemplo, se aqui no 210 ele tivesse triscado no 210 e disparado para cima, a sua ordem ia ficar lá parada no 210, daqui a pouco ela ia executar no 350, vamos supor. E a operação ficaria zerada, né? Ela entrou no 355, saiu no 350, deu 5 pontos na operação. Tá? Isso poderia acontecer se o timer entrasse em ação. Tá? Mas você forçando aqui o uso das flechas, fica mais fácil de você gerenciar. O problema de você usar o preço da flecha é quando realmente você tem o estudo que não está otimizado para o preço certo, principalmente do mini contrato. Né? Nesse caso, ele vai rejeitar a ordem, então você não pode usar. Daí você tira esse flag aqui, que é o padrão dele, e quando der o sinal, em vez de ele usar o preço da flecha, ele prega o último preço do mercado, que na maioria das vezes dá na mesma. Tá? Tanto que vocês viram aqui que o meu superindex, eu não estou usando a flecha, porque quando você usa a flecha, aparece um F aqui do lado, ó, e aparecer superindex, usa os espacinhos e o F. Tá? Queria dizer que eu estava usando a flecha. Nenhuma das estratégias eu estou usando o preço da flecha. Então, nesse caso, você viu que teve 2 das 4 ordens foram no preço certinho igual da flecha, mesmo sem usar o preço da flecha. Tá? Então vamos lá, e para terminar, o enviar ordem automática, robô, isso aqui é importante, ele vem no não como padrão, porque o não é uma ordem semiautomática. O que é a semiautomática? Quando der a ordem, ele vai abrir para você uma boleta já preenchida. E você vai clicar no comprar ou vender. Não é isso que você quer. Tá? O que você quer é o sim aqui, que é o robô. Aí ele te pergunta, tem certeza que você vai ativar essa função? Tem que deixar o computador dedicado para o robô. Sim. Aí ele vai perguntar de novo, você está prestes a ativar o robô para envio automático de ordens no pregão. Você tem certeza? Sim. Atenção, seu robô será ativo assim que você clicar no botão ver no gráfico, que está na tela abaixo dessa. Ok. E aí ele faz a última pergunta, você quer ver a ajuda dessa função agora? Se você tiver com alguma dúvida em algum campo aí que você configurou, você clica no sim, vai abrir o site do trader gráfico na ajuda dessa tela. O padrão aqui é o não, porque a gente já configurou tudo certinho. Então tá bom. Estou aqui sem preço da flecha, com ajuste de entrada e saída 0, timer de 4 minutos com 50 pontos de ajuste forçado. Se, por exemplo, a minha ordem MK, um mini contrato, o nome da estratégia é superindex, que eu posso colocar aqui SI de superindex teste, tá? Desativar o robô e mandar e-mail de aviso caso a ordem não seja enviada à corretora ou seja recusada. Ok. Aí ele me deu um errinho aqui do roteador de ordem não logado. Ó. Foi porque eu fiquei fazendo aquela... Eu vou fechar e abrir de novo. Que a gente vai ver ele logando. Por que ele fez isso? Porque eu fiquei mudando aquela hora o login. Ó, vou dar um ok sem o roteador ligado. Ele vai falar, o roteador de ordem será aberto agora. Vou dar um ok. Aí aquela telinha que eu falei para vocês, ó, a telinha do login da corretora vai aparecer sozinho, tá? Não precisei chamar nada, ele mesmo vai abrindo. Digita aqui, dou um ok.
Agora estou esperando ele responder. O João está fazendo uma pergunta que dá para passar na frente aqui, que ele está perguntando assim: robô, Carlos, você recomenda deixar o robô ativado durante o dia para uma pessoa que trabalha e não consegue acessar a todo instante o robô, tipo reunião, algo parecido? João, sim, tá? O lance é exatamente esse. O robô existe para que ele fique ligado durante o dia sem você ficar olhando para ele. O que é engraçado é que muita gente fica em cima do robô, né? Então o robô, ele acaba sendo... Nova ordem. Vocês estão vendo aí o Nova Ordem porque eu liguei aqui. Ele lê as ordens do robô de novo. Tá, então voltei para minha telinha aqui de configuração. Então, o que é engraçado é que muita gente configura o robô, né? Eu me incluo nessa muita gente e fica durante o dia olhando o que ele está fazendo, né? E muitas vezes metendo a mão e atrapalhando o bom andamento da estratégia, tá? Isso é errado, não mete a mão no robô. Se você tem um robô, ele tem uma lógica, essa lógica tem uma estatística que você testou. Se você não deixar a estatística andar, você está caindo fora do padrão, aí você não vai ter o resultado financeiro esperado, que é, eu posso falar para vocês, eu posso garantir com toda a certeza que todas as vezes que vocês vão mexer no robô, o resultado acumulado no final do mês é você ganha menos do que você devia ou perde mais do que você devia. Tá? Salvo exceções, aí teve um mês ou outro que você consegue melhorar o resultado, mas normalmente o que você faz é piorar o resultado financeiro do robô se você ficar metendo a sua mão e parando o robô toda hora. Então o objetivo do robô é realmente você não meter a mão, deixa ele sozinho lá. Daí tem uma função muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou dar um OK aqui. O TG Broker está lá em cima. Ó, ele vai dar um erro para mim, tá vendo? Ó, falta assinatura digital. Lembra que eu falei que precisa colocar assinatura digital? Ele vai perguntar, o roteador ficou vermelho? Eu vou falar, não ficou vermelho, o roteador está preto aqui em cima. Daí ele manda eu fazer login na corretora. Então você vai vir aqui, vou colocar assinatura digital, ó. Vou clicar aqui, assinatura digital. Se você clicou e ele aceitou, é porque a assinatura está certa. Se a sua assinatura digital estivesse errada, quando você clicasse aqui a assinatura digital, ele dava erro, tá? Que a assinatura está errada. Vou clicar no OK agora. Olha lá, ficou vermelho. Comando via robô conectado com sucesso. Aí ele me pergunta, o roteador ficou vermelho? Agora eu vou colocar sim. Legal. Estou a um passo de ativar o robô. O que eu falei para você, clica aqui no menu joystick, ó. Enviar net do dia por e-mail. Tá vendo? Ó, com o robô. E sincronizar o net do dia com o Unibroker. Que é unibroker.com.br, que você pode ver pelo seu celular, em tempo real, as ordens entrando do seu financeiro, o seu net do dia. Esse mesmo net do dia que eu estou vendo aqui, tá? Esse mesmo net do dia você pode ver no Unibroker, você pode receber por e-mail, assim que uma ordem é enviada e executada. Se a ordem foi enviada e é executada parcialmente durante várias vezes, você vai recebendo vários e-mails, o e-mail a cada execução. Não é aquele e-mail da corretora simples, que fala, ó, a ordem X foi executada. É um e-mail do net do dia mesmo. Tem até uma... Até deixei um aberto aqui para mostrar para vocês. Ó. É esse e-mail aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. É esse e-mail aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é um... Deixei aberto o meu e-mail, tá? Do Gmail. O net do dia foi R$19,50 porque foi agora quando eu loguei antes de começar o curso que ele disparou esse e-mail. Tá? Porque tá rodando no cloud lá o meu robô real, né? Aqui, esse computador aqui não é cloud, é o computador de treinamento, então quando eu entrei nesse computador, ele gerou de novo o e-mail. Chega esse aqui, ó, com as compras, as vendas, tá? O total do meu giro aqui comprado e vendido, e o meu lucro ou prejuízo ia aparecer aqui dentro, no e-mail. Certo? Então essa aqui é a parte legal, dá para você receber no e-mail, então você não precisa ficar fuçando lá no robô. E depois que eu entrei, lembra que tem que clicar aqui no ver no gráfico. Então eu vou clicar aqui no ver no gráfico, vou receber algumas mensagens. Ó.
Enquanto o robô estiver ativo, não é possível você trocar o tempo gráfico, nem o intraday. Isso é básico, né? Você está com o robô operando no Win Q13 e você entra no gráfico Win e quer mudar para Petro 4. Né? Não pode, então ele não vai deixar. Ele está te avisando isso. Aí ele está falando, ó, o flag dispara na próxima barra está desativado. Deseja continuar? Se você estiver usando algum dos estudos abaixo, clique em sim. Top Header, Super Index e High Low Activator. Então, um desses três aqui, que você estiver usando, você pode deixar o flag desativado. Para os outros, você tem que ativar aquele flag lá do dispara na próxima barra. Esse flag aqui, ó. Tá, o meu está desativado porque eu estou usando o Super Index. E se for o estudo personalizado, não se aplica isso. Tá? O estudo personalizado tem até um link aqui para você consultar se o estudo requer ou não o disparar na próxima barra. Tá? Vou clicar no sim logo e aí liguei o robô. Tá? Então o robô está ligado. Como é que eu sei que o robô está ligado? Regra simples. Tem 2 passos para você saber se o robô está ligado. Tem o texto laranja dentro do gráfico? Sim, apareceu aqui alto. Se for um robô de semi-automático, aparece escrito semi-auto. Tá? O alto é de automático. Auto SI teste, que foi o nome que eu dei. Vou abrir espaço aqui para a gente ler direitinho o que está escrito. Ó. Ativo, o mesmo do gráfico. Certo? Disparo imediato operando vendido, quantidade 1. Tipo de ordem, simula mercado. Com ajuste absoluto, de 0 na entrada. Com 4 minutos de timer, 50 pontos de ajuste, 0 de saída, com 4 minutos de timer, 50 de ajuste, que foi exatamente o que a gente configurou lá. Desativa o robô se a ordem não enviada ou rejeitada. E automação, envio automático, necessita o roteador com senhas, que é isso que a gente tem aqui. Então, primeiro, tem o texto laranja? Está conectado. Segundo, TG Broker está vermelho? Está conectado. Tá? Então, texto laranja com TG Broker vermelho está conectado. Tá? Essas são as 2 regrinhas básicas para você saber se o robô está ativo. Como que desliga o robô? Tá? Então, você abre aqui o aplicar estratégia. Vou puxar isso aqui para cá. Ó. Você vem aqui no menu estratégias. Mesma telinha que eu estava, aplicar estratégia. Ele vai entrar nessa tela aqui. Ó. Se você clica aqui em limpar graph, clicou em limpar graph, ele apaga tudo e desliga o robô. Se você clicar no Fer no gráfico de novo agora, ó, pode reparar que o texto laranja não aparece atrás. Tá bom? Então vamos lá. Tem vamos para as outras dúvidas agora. E aí eu vou mostrar como é que reativa o robô, né? Você entra de novo aqui no Alarmes e Robô, vem de novo aqui no Config Pro. As coisas que você salvou vão continuar aqui dentro. Você vai dar um OK. Ó, vai dar o comando com sucesso de novo. Você vai dar um OK de novo aqui. E vai aparecer o texto que você fez. E aí, depois de tudo, você vem aqui e salva o seu layout. Tá? Você salva o seu layout, que o layout vai ficar salvo num arquivinho com todas as configurações que você fez. Senão você vai fechar tudo. Quando você entrar no gráfico de novo, vai aparecer todas as configurações para você fazer de novo. O Jorge está falando que ele acha inaceitável uma mudança do tempo gráfico desativar o robô. Não, Jorge, não, acho que você não entendeu. O robô, ele funciona em cima do tempo gráfico. Se eu estou no Super Index de 6 minutos, esse gráfico de 6 minutos está mandando ordens baseado na lógica matemática do estudo para essas barras. Não é que eu vou desativar o robô se eu mudar de tempo gráfico. Eu não vou conseguir mudar o tempo gráfico. Tá? Se eu tentar mudar o tempo gráfico aqui, ó, ele não vai deixar. Tá? Você precisa desligar o robô para mudar o tempo gráfico, porque se você mudar o tempo gráfico, você mudou a estratégia. Tá? E você não vai desligar o robô, eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer, é inaceitável você desligar o robô todo para mudar um gráfico só. Então, isso não ocorre, você vai desligar só esse gráfico. Tá? O teu robô vai continuar ativo, se tiver outros gráficos com ele, os outros gráficos vão continuar ativos. A única forma de você desligar todos os robôs ao mesmo tempo, e aí um conceito importante, cada gráfico é um robô. Cada gráfico é um robô. Eu posso vir aqui, ó, menu arquivo, visualizar 6 gráficos na mesma tela. Eu estou com 2 monitores nesse computador.
Então eu posso abrir 6 gráficos em cada monitor. Com um clique aqui eu abro 12 gráficos, eu tenho potencialmente 12 robôs. Se eu quiser mudar o tempo gráfico de um deles, eu posso parar aquele gráfico, eu vou parar aquele robô. Os outros 11 robôs continuam rodando. A única forma de eu acabar com todos os robôs juntos é se eu vier aqui e fechar o TG Broker. TG Broker é que eu estou clicando aqui para arrastar para lá e para cá, ó, que é essa telinha que fica aqui na parte de cima. O TG Broker é que é a chave de tudo. O TG Broker é que é a porta de saída de tudo. Tá? Os gráficos são, cada gráfico é um robô e todos eles se comunicam com o TG Broker para mandar as suas ordens para a corretora. Se você por algum motivo está desesperado e quer fechar tudo, ou você fecha o gráfico 1, se você fechar o gráfico 1, ele fecha todos os outros gráficos junto. Tá? Se você fechar o gráfico 2, não, só o 2 vai ficar fechado. O 1, o 3, o 4 vão continuar abertos. Se você fechar o gráfico 1, ele fecha todos os gráficos juntos. Ou se você desligar o TG Broker. Se você desligar o TG Broker, ou se você apagar a assinatura digital do TG Broker, se você vier aqui e tirar esse flag da assinatura digital e fechar, acabou o teu robô. Tanto que se eu quiser entrar agora aqui, ó, alarmes e robô, e clicar aqui no OK, ele vai dar erro, falta assinatura digital. Tá? Então o único jeito de você desligar o robô, conceitualmente o robô completo com todos os gráficos, é você desligando o TG Broker ou fechando, de fechar mesmo lá no arquivo sair o gráfico 1. Tá? Trocar o tempo gráfico de um gráfico, você desativa aquele robô daquele gráfico temporariamente, muda o tempo gráfico e reativa. Isso não interfere nos outros robôs, tá? Então, entendo que era essa a sua dúvida. As outras dúvidas que a gente aqui do João, ele queria saber qual o estudo mais viável para operar no robô. João, tem infinitos estudos aqui dentro. Tá? Então você tem além dos super sinais, que são todos esses que tem aqui, tem o super index que já está calibrado. Tem o top header, que não sei se todo mundo conhece o top header, mas ele não precisa calibrar. É aquele estudo que tem uma assinatura própria só para ele. Tem os outros super sinais aqui dentro, como acumulação estatística, super vira-mão, os de candlesticks, super MMS intraday. Tem os estudos normais aqui, estocástico lento, rápido, o MACD, índice de força relativa e tudo mais, as agulhadas do Didi, tá? A banda de Bollinger. Tem uma cacetada de estudo personalizado pronto que você pode mexer. Então tem um monte de coisa aqui que já está desenvolvida. Não tem um estudo mais viável. Todos os estudos, desde que bem calibrados, Stop ATR, desde que bem calibrado, ele tem alguns estudos que funcionam bem em um tipo de mercado, outros funcionam bem em outro tipo de mercado, alguns funcionam bem no gráfico de 30 minutos, outros no gráfico de 1 minuto, outros no gráfico de 6 minutos, como é o caso do Super Index. Você tem infinitas possibilidades. Tá? Então não existe só um estudo viável ou não, certo? Outra dúvida aqui, no caso dos mini contratos, eu posso operar até o vencimento para depois passar para a série seguinte? Ou devo fazer como nas opções e descartar a última semana? A série posterior atual começa a apresentar volume normalmente, né? Ah, João, isso daí, no mini contrato, no dia do vencimento, é um dia ruim de operar, porque ele tem muita volatilidade que não tem nos outros dias, então as suas estratégias configuradas lá que você fez o backtest, calibrou, tá? Normalmente elas não funcionam no dia do vencimento. Então naquela segunda, quarta-feira, de 2 em 2 meses quando vence, né? Tá escrito aqui em cima quando vence, ó. A quarta-feira que vem, dia 14, vai vencer aqui o WinQ13, a gente vai mudar para o WinV de vaca 13. No dia 14, propriamente dito, é um dia que estatisticamente você tem menos lucro do que nos outros dias, porque a calibração que você fez não funciona tão bem. Tá? Então é o dia 14 só. Do dia 13 para trás a gente opera na série Q normalmente, do dia 15 para frente a gente opera na série V normalmente. É só o dia 14 que você pode operar nas duas no dia 14, tanto na Q como na V, as duas têm liquidez. Tá? Mas a V é mais recomendada porque ela vai até o final do pregão, a série Q já vai acabar meia hora antes, então não é ideal você operar só no dia que, se você puder evitar o dia 14, você evita. No top header, por exemplo, a gente não evita. Tá? O que acontece é que o dia 14, o que a gente vai fazer é operar já na série V, a gente vai abandonar a série Q,
Então dia 14 já vai entrar na série V, mas a gente vai operar normal. Certo? Então é um pouco diferente das opções nesse quesito. Ô Jorge, agora eu não entendi o que você perguntou. Você falou que o problema é que o robô está linkado ao gráfico. O gráfico poderia servir apenas de um input para start do robô sem vínculo. Dá para você usar o robô sem usar o gráfico, viu, Jorge? A gente tem integração com o Excel, tem até um... Aqui eu tenho o meu código, aqui a minha senha para usar a integração com o Excel, que na verdade é uma integração externa, né? Não é propriamente dita só para o Excel, é que a gente tem os exemplos no site das planilhas lá em Excel. Dentro da planilha tem um código VBScript para você mandar ordem usando o Excel, mas se você tirar do VBScript e colocar no .NET aquele código, né, ou no VB6 mesmo, ou você converter isso para o C# ou para C++, você pode desenvolver a aplicação que você quiser para mandar ordem pelo TG Broker, e você vai estar limitado a 50 ordens por minuto, tá? Porque o robô é de baixa frequência, então ele tem esse limite físico, você não consegue fazer ele mandar muita ordem junta mesmo. Mas você pode usar o robô sem passar pelo gráfico. Nesse caso, quando você for consultar aqui as ordens, ó, você vai usar o robô Excel como filtro. Tá sem nada aqui, mas no seu caso vai aparecer um monte de ordem aqui, se você mandar pela integração externa, que é a integração dedicada ao Excel. Tá? Essa aqui é a lógica aqui, ô Jorge. Né? Então, eu estava explicando isso. O Ícaro também perguntou aqui como é que eu vou fazer com duas estratégias. Foi exatamente o que está programado aqui para eu falar agora, que é o virando a mão. É assim, Ícaro, você vem aqui e vai abrir um outro gráfico. Tá? Então esse gráfico já está configurado. Eu vou abrir um outro gráfico, vou colocar aqui na vertical no monitor 1. Então ele vai abrir um segundo gráfico para mim. Ele está abrindo aqui o gráfico, vamos esperar um pouquinho. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou diminuir aqui para a gente ver junto, tá? Então tem o gráfico 1 aqui. E tem o meu gráfico 2 aqui, ó. Tá? Vou deixar o gráfico 2 um pouquinho maior do que o gráfico 1 pra gente ver melhor. Lembra que eu falei que dava para salvar o layout? Então eu vou vir aqui, ó, salvar o layout. Vou colocar aqui teste no meu layout. Vou vir aqui no meu gráfico 2 que está Petrobras e vou abrir o layout que eu fiz nesse robôzinho aqui vendido. Ó, teste. Eu vou abrir o layout teste. Ele vai mudar aqui já para o WinQ13 de 6 minutos. Tá vendido. Igualzinho esse aqui, tá? A gente vai entrar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. A gente vai entrar aqui lá no menu estratégias. Aplicar estratégia. Ele está vendido, certo? Então eu vou colocar comprado. Da mesma forma que eu estou trocando aqui o Super Index para comprado, eu posso usar o MACD, se eu quiser, o MACD, eu posso usar o índice de força relativa, o stop ATR, posso mudar o tempo gráfico. Viu? O Ícaro me perguntou isso. E acho que o próprio João perguntou aqui no outro e-mail. Quem foi que perguntou? Tinha uma outra dúvida aqui, ó, que era sobre utilizar o MACD, que foi no Twitter, né, que vocês me perguntaram. Tá, que era sobre para usar o MACD, a mesma coisa, você vai colocar o MACD dentro do gráfico, vai vincular igualzinho, o MACD vai aparecer aqui, você vai selecionar ele dos dois lados, vai colocar comprado ou vendido, parâmetros, aqui não vou mexer, alarme robô, config pro, STI teste 2, que é o segundo gráfico, tá? O resto eu vou deixar exatamente igual. Lembra que eu estou comprado. Minha assinatura digital aqui tá fora do ar. Eu vou colocar assinatura digital. Assinatura digital colocada. Vou dar um OK. Beleza, me conectei aqui no TG Broker, ficou vermelhinho. Vou dar um OK.
STI teste 2, tá? STI teste 1. Agora eu estou com dois robôs. Vocês têm que entender uma coisa que é bem simples. O TG Broker, ele é a nossa porta de saída com a corretora. É um só, vai ficar lá em cima. Acabei de conectar dois robôs nele, que são dois gráficos. Se em paralelo eu quiser colocar uma planilha do Excel ou um aplicativo que eu desenvolvi baseado nos códigos lá do Excel, mandando ordem junto, eu posso. Se eu quiser operar no joystick junto com os dois, eu posso. E se eu quiser, além de operar no joystick, também mandar umas ordens na mão, aqui na boleta rápida ou na boleta normal mesmo preenchida lá, eu também posso. Tá? Tudo ao mesmo tempo, o TG Broker permite que a gente faça esse envio de ordens simultâneas. Aí ele aguenta até 30 ordens juntas, no mesmo milésimo de segundo. É praticamente impossível você colocar 30 ordens juntas no mesmo milésimo de segundo no TG Broker. Então você vai ter aí seus 30 gráficos configurados, o seu robô do Excel, e você mandando ordens na mão, e ele não vai abrir o bico. Tá bom? É importante dizer, claro, que o TG Broker está conectado no servidor da corretora. Tá? Então o trader gráfico não é corretora. Eu me conectei aqui na Valkyrie, você pode se conectar na Ativa, pode ser na Tove, pode ser na Planner, mas você vai se conectar diretamente no servidor da corretora. O TG Broker, ele manda as ordens e consulta as ordens no servidor da corretora diretamente. Tá? Então o TG Broker está vinculado numa estrutura e os gráficos estão vinculados nos servidores do trader gráfico, que são os servidores de cotação e de gráfico. E o TG Broker está vinculado diretamente no servidor da corretora, que é o servidor de ordens. Tá? Então a gente deixou vários gráficos aqui operando. Ah, agora eu entendi o que você quer dizer, Ícaro. O Ícaro está preocupado se ele colocar uma outra estratégia aqui que comprou ao mesmo tempo que o Super Index vendeu, ele está preocupado que elas vão se zerar. Elas vão se zerar, Ícaro, temporariamente. Tá? Então, se você olhar aqui o net do dia, você vai ver lá que ele está fora, porque tem uma venda e uma compra. Então, ficou de fora. Provavelmente vai ter um lucro ou um prejuízo pequenininho vinculado a elas. Mas lembre-se que você está de fora porque você tem duas estratégias ativas no momento. Quando essas duas estratégias forem soltar as suas posições, elas forem sair da operação, elas vão voltar você para a operação. Então você vai deixar de ficar zerado temporariamente na corretora. Quando a primeira, vamos supor que o Super Index compra, tá? Ele vendeu, certo? Aí você tem uma outra estratégia qualquer aqui que comprou. Você estava temporariamente zerado, só que o Super Index estava vendido e a outra estratégia sua aqui comprada estava comprada. Então essa estratégia aqui está esperando o sinal de venda, da mesma forma que o Super Index está esperando o sinal de compra. E coincidiu das duas darem a ordem de entrada no mesmo momento, né, ou próximo, mas a ordem de saída deve ser bem diferente uma da outra. Então o Super Index vai lá em poucos minutos e zera a operação comprando mais embaixo. O que vai acontecer? Você vai ficar comprado em um. Porque como eu tinha comprado por esse outro gráfico, por uma estratégia qualquer, tá? Que foi no mesmo tempo que o Super Index vendeu, quando o Super Index comprar aqui embaixo, você vai ficar comprado em um. Qual que é a diferença? É o teu preço teórico de compra. Manjou? Porque o que eu estou falando aqui para você, ó? Olha o meu preço teórico de compra aqui, ó, 78 minis, preço teórico 48.146,5385. Quando eu comprei os 75 minis no 135. Se eu comprei no 135, por que o meu preço teórico está no 146? Porque o meu outro robô aqui da venda CM perdeu uma grana, ele perdeu 200 e poucos pontos em um mini que alavancou a perda em 10 pontos para os 75 minis. Tá? Então, o que o net do dia vai fazer para você? Ele vai ajustar o teu preço teórico de entrada. Você vai ficar comprado em um mini, mas em vez de você estar comprado lá naquele mesmo preço da venda do Super Index, você vai estar comprado em um mini no preço muito parecido com o preço da saída do Super Index. Esse lucro todo aqui vai ser incorporado à operação que ficou aberta e quando essa operação fechar, você vai voltar a ficar de fora. Mas aí, se as duas tiveram lucro, você vai ter um lucro das duas somadas. Se uma teve lucro ou está prejuízo,
você vai abater um do outro e quem for maior é que vai ficar na sua tela. Se o lucro for maior, vai ficar um pouquinho de lucro. Se o prejuízo for maior, vai ficar um pouquinho de prejuízo. Se as duas deram prejuízo, vai ter o prejuízo somado. Tá? Então, muita gente tem essa dúvida, mas isso é simplesmente não tem problema nenhum de você ter algumas estratégias comprando e outras vendendo. Porque você vai, no final das contas, ter a saída das operações que nivela a soma das estratégias. Tá? Então, se você não estiver olhando para o gráfico, você chegar de noite, você vai ver lá que o gráfico 1 vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou. O gráfico 2 comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Você vai olhar o net do dia, está lá, estratégia de um tantos reais, estratégia de outro tantos reais. Certo? Até a hora aqui de cada ordem. Ó. Então, um ganhou tanto, outro perdeu tanto, e aí quando você for ver o geral aqui, o todos, vai ter o teu lucro geral do dia, que vai ser a soma das estratégias. É que durante o dia, quando a galera está olhando, uma compra, outra vende, ficar fora aqui sem nada, sem operação aberta, a galera acaba se desesperando. Tá? Mas não se preocupe porque isso não tem problema, isso é normal, é assim mesmo que funciona. Então o Eduardo estava me lembrando aqui para falar do vira-mão, foi esse robozinho que eu abri aqui. Inclusive, ó, se eu quiser ver o relatório do comprado, ele não vai deixar com o robô ligado. Tá? Porque se o robô está ligado, não é para você ficar brincando aqui de tirar a estratégia. Então você tem que dar um limpar graph, sair o robô. Só reativa se eu entrar aqui, entrar no Config Pro, clicar lá, aparecer o texto vermelho aqui, a única forma de reativar. Limpei gráfico, cliquei no ver relatório na sequência, eu vou ver a estratégia comprada do Superindex. Olha por que eu não recomendo a estratégia comprada do Superindex na real. Tá vendo o prejuízo aqui, acumulado? Tá? Então ele perdeu, desde o dia 17/7, ele perdeu R$ 384, enquanto o vendido ganhou R$ 1.100. Tá? Então essa aqui é o grande lance, que é a estratégia comprada do... Na verdade eu não tenho nenhuma estratégia comprada. Tá? Se alguém me perguntar, Carlos, você tem alguma estratégia comprada no seu robô? Não, não tenho. Aqui tem uma dúvida muito boa do João, ele está perguntando se eu preciso ligar o robô todo dia ou ele fica ligado até eu desligar. Eu recomendo que você reinicie tudo uma vez por semana, tá? No final de semana. Você entra no sábado e no domingo, no teu robô, fecha tudo. Por isso que é importante salvar o layout do que você fez, né? Eu salvei o layout do gráfico 1, agora que eu mudei aqui, eu vou lá e salvo o layout do gráfico 2, eu coloco aqui teste 2. E você tem uma configuração muito legal aqui, que abre o layout quando você abre o gráfico, quando você abre a janela. Tá? Então, uma vez por semana, você vem aqui, fecha tudo e abre de novo. Por quê? Porque ele vai acumulando histórico para trás aqui e ele vai ficando mais pesado. Uma semana, você não vai perceber. Se ficar um mês direto aberto, ele já começa a ficar pesado no mês, do jeito que você começa a perceber o gráfico. Tá? Então, se tiver o gráfico lá 3, 4 semanas aberto, de repente uma tela trava porque ela vai ficar tão pesada com tanto histórico que o computador já não vai mais ficar conseguindo processar tudo isso toda hora. Então ela vai lá dar uma engasgada e volta, dar uma engasgada e volta. Então, para evitar de você ficar levando o teu computador ao limite numa coisa tão importante como o robô, você perde aí uns 15 minutos no final de semana, fecha o gráfico 1, que ele vai fechar tudo, e entra de novo. E daí você dá um duplo clique aqui em qualquer gráfico. Tá? Deixa eu fazer aqui um duplo clique. Você vem aqui no menu gráficos e tem um negócio legal aqui, ó, abrir automaticamente o último layout visualizado. Tá? Então você dá 2 cliques dentro do gráfico, vai no menu gráficos e você vai no abrir automaticamente o último layout visualizado. Por quê? Porque quando você entrar no Trader Gráfico, você vai lá no online, offline, sair, na primeira telinha, você clica lá no online, digita a tua senha, entrou no Trader Gráfico, no gráfico 1. O gráfico 1 já vai abrir com o layout que ele tem que trabalhar. Quando você abrir os outros gráficos, supor que você trabalha com 6 robôs ao mesmo tempo. Quando você abrir os outros 5 robôs, as janelas já vão abrir cada uma com o seu layout no tempo gráfico, no papel e na configuração certa que você vai ativar o robô. Então você só dá uma conferida e ativa. Tá? Não precisa abrir o layout em cada uma, escolher o arquivo certo para cada uma, porque você vai acabar errando o arquivo, né?
Então a gente faz isso, a gente fecha tudo, depois a gente abre tudo, ele já abre nos layouts novos. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é quando vencer o contrato, que aí você precisa manualmente alterar os seus robôs para o contrato novo. Até dá para vincular aqui, ó, vincular o mesmo ativo em todas as janelas. Se você fizer isso, quando você digitar na janela 1, por exemplo, o WinV13, ele vai trocar nas outras janelas todas que você está usando o WinV13. Tá? É legal se você usar o robô, vários robôs num ativo só. Se tiver um robô na Petro, um na Vale, um na Opção, aí você não pode fazer isso. Aí você tem que trocar um por um mesmo, com cada código que você tem lá. Certo? Então eu recomendo que você ligue e desligue ele, reinicie ele uma vez por semana. Todo dia é muito chato. Não recomendo que você faça isso não. Olá, Jorge, eu estou aqui para isso mesmo. Não preciso agradecer, não. Estou aqui para elucidar as suas dúvidas. Essa integração do Excel é legal, mas tem que tomar cuidado só para o teu desenvolvimento não passar das 50 ordens por minuto. Tá? Porque se passar ele bloqueia mesmo e vai ficar a ordem perdida para trás. Então tem que tomar cuidado só com isso. Tem mais uma dúvida aqui do Tarciso. Carlos, tem a possibilidade de gerar um relatório de teste do gráfico de 1 minuto dentro de 1 mês? Ele tem um limite de barras aí, Tarciso. Você consegue fazer um monte de barra. Você vem aqui, ó, zoom, passa o mouse em cima do zoom, clica no buscar histórico máximo. Eu acho que dá 1 mês de... Eu não vou fazer aqui porque senão vai ficar baixando o dado aqui 1 hora. 1 hora não, vai ficar baixando o dado aqui uns 2 minutos, tá? No gráfico de 1 minuto. Mas quando você fizer esse buscar histórico máximo, ele vai te pegar, acho que 1 mês de dado de barrinha. Como cada dia tem 400 barras, né? Sim, mas são 20 dias aí, ele vai baixar 8.000 barras para você e você vai poder fazer seus testes, tá? Mas tem que clicar nesse flag aqui, ó. Buscar histórico máximo. O gráfico de 6 minutos meu, ó, tá indo até o dia 17/7, tá vendo? Eu cliquei aqui, dá pra ver todo o histórico do gráfico aqui, até 17/7. Se eu clicar aqui no buscar histórico máximo, ele vai consultar o ativo de novo e vai abrir histórico para trás. É claro que vocês não devem fazer isso para operar no robô. Lembra que eu falei, ele vai ficando pesado, né? Isso aqui é para você tirar relatório, tá? Então, ó, aqui até onde a gente estava, olha o que ele abriu de gráfico para trás agora, ó. Inclusive, esses primeiros dias aqui que estão com o volume bem baixinho, são os dias antes do vencimento do contrato anterior. Né? Daí você já não precisa operar mais. Entendeu? Até desligou meu robô. Meu robô está desligado agora. Eu fiquei mexendo e desliguei o robô. Ele desligou o robô. Tá? Então é assim que você faz. Deixa eu ver aqui. O Ícaro está perguntando se eu acredito que inverter a mão seria uma forma de fazer hedge na estratégia. Não. Não acho não. Quer ver? Não, o que acontece, vou ser bem sincero, tá? Como eu disse para vocês, eu não tenho nenhum robô que opera comprado. Todos os robôs operam vendidos. O Super Index dá mais ordem quando está subindo, por exemplo. Né? O Top Hedger dá mais lucro quando está caindo. Tá? Se subir muito forte, os dois dão prejuízo. Se cair muito forte, os dois ficam sem dar ordem. Então, o ideal é que suba vagarosamente, que fique empatado ou que caia vagarosamente. Qualquer uma das 3 opções, eu ganho dinheiro vendendo. Se subir muito forte, ou se cair muito forte, eu posso colocar uma acumulação estatística, por exemplo, que vai estar dentro da operação. Mas aí, desses 5 cenários, né, sobe forte, sobe fraco. Não sobe nem cai. Cai forte, cai fraco. Normalmente as minhas estratégias vendidas ganham em 3, perdem em 2. Ou perde em uma e deixa de ganhar na outra. Né? Então, de cada 5 possibilidades, eu tenho 20% de chance de tomar prejuízo, 20% de chance de empatar e 60% de chance de ganhar. Tá? Isso fazendo estudo só com venda. Se eu operar comprado também, lembra que eu falei, é a soma das estratégias, não tem nada a ver com você fazer o hedge.
Tá? Você fazer o hedge seria uma carteira que você tem lá de ações que você não te serve para nada, que você vai tentar rentabilizar travando, porque você acha que o mercado vai cair. Travando vendendo o índice Bovespa Futuro. Mas também você não vai fazer day trade. Você vai deixar lá uma quantidade de Bovespa Futuro vendida, travando a tua posição da carteira. Então, contabilmente, você vai estar travado. Né? Até por isso que o nome do Top Hedger é Top Hedger, porque é para você pegar... Normalmente, ele faz muito sentido quando você opera com quantidade grande. Você opera com quantidade grande quando você tem uma carteira própria, estacionada lá, que te permite operar, mas que você não sabe quando fazer. Então, o Top Hedger ajuda você a rentabilizar a tua carteira, tá? Grande, né? Por isso que o preço dele é mais alto, que era para tentar evitar das pessoas colocarem 10 mil reais na mão, contratar o robô para operar com uma cacetada de mini, né? Então, o nome do Top Hedge veio por causa do conceito de hedge. Você ficar comprado e vendido no mesmo day trade não é hedge. Você está apostando em duas estratégias diferentes. Tá? Então você pode ganhar nas duas pontas, você pode perder nas duas pontas. Normalmente, nos dias que sobe muito as estratégias direcionais, que são a maioria, tá? O Top Hedger, o Super Index é contra a tendência. O Top Hedger é uma estratégia própria, é ele mesmo, ele não é nem contra nem a favor. Tá? Mas o Super Index é uma estratégia contra a tendência, a acumulação estatística é uma estratégia a favor da tendência, o MACD é a favor da tendência. Índice de força relativa é contra a tendência. Se você opera num dia de alta com o Super Index vendendo e a acumulação estatística comprando, você provavelmente vai ganhar nas duas pontas. Tá bom? Você vai ganhar vendendo e comprando num dia que está subindo. Se ele der uma oscilada, assim, ele tem uma volatilidade muito grande e cai muito forte e depois sobe um pouquinho. Tá? O teu robô comprado da acumulação estatística entra num sinal de compra, quando cai muito forte ele vai zerar lá embaixo, vai te dar um preju. E o Super Index está esperando para vender, na ponta vendida, é claro, se ele cai muito forte, o Super Index não vende, certo? E você não opera no Super Índice, fica só com prejuízo acumulado. Quer dizer, não adiantou nada você operar vendido numa estratégia que opera contra a tendência se o gráfico cair. Tá? Então você tem vários conceitos, mas se você aplicar direitinho, mesmo assim não vai valer a pena. Por quê? Porque se você aplicar direitinho, no dia que está subindo, as estratégias de compra vão dar mais lucro que as estratégias de venda. Então, uma tende a tirar um pedaço da outra. Aí nos dias que cai, a estratégia de venda vai dar mais lucro que a estratégia de compra. Um vai tirar um pedaço do outro. No final do mês, quando estava subindo você ganhou na ponta A, quando estava caindo você ganhou na ponta B, no final do mês você fica muito próximo do zero. Então, o que é legal você fazer? É você escolher um lado. Tá? Quanto mais você tentar cobrir o mercado futuro, o mercado de bolsa, o mercado de risco. Quanto mais você tentar fugir do risco, mais dinheiro você perde. Não dá para fugir do risco. Tá? O que eu fazia no Top Hedge quando tomava um prejuízo? Tomava um prejuízo, ficava nos 3, 4 dias seguintes operando com uma quantidade maior. Entendeu? Correndo mais risco, porque eu recuperava rápido o que tinha acontecido e depois eu voltava para a quantidade padrão. Entendeu? Por que eu fazia isso? É loucura? Ah, é loucura, que não pode fazer. O mercado é de risco. Quanto mais você tentar fugir do risco, mais custo você vai ter. Então você vai lá e contrata um robô, você vai lá e paga corretagem, você vai lá e dedica o seu tempo a ficar na frente do pregão. Ou no final de semana você perde o final de semana que está todo mundo se divertindo para ficar estudando o pregão. Eu acho que está certo você fazer tudo isso. Eu só acho que está errado você escolher estratégias que uma tira o lucro da outra. Você aposta, está no mercado de risco? Tá. Então você vai apostar nas estratégias que dão maior retorno. Se você quiser redear duas estratégias diferentes, você não vai ter resultado financeiro satisfatório no final do mês. Tá? É simples o que eu estou falando. Você escolhe um lado. Certo? Já está na Bíblia, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito.
Não dá para ficar em cima do muro, cara. Se você ficar em cima do muro, você vai ganhar a média, ou seja, entre lucros e prejuízos, você vai terminar zerado. Tá? Então você tem que escolher um lado. Normalmente, por que eu falo que eu não tenho nenhum robô comprado? Porque normalmente, os contratos futuros, assim como os derivativos em geral, como as opções, eles dão mais rentabilidade na ponta vendida, porque conceitualmente eles foram feitos, eles só existem para você operar vendido. Tá? Eles foram feitos para você operar vendido, então eles dão mais lucro na ponta vendida. Eles estão embutidos com a taxa de juros daqui até o vencimento. Então, se o Ibovespa ficar 5 dias no mesmo preço, não se mexer, o Ibovespa futuro nesses 5 dias vai caindo. Tá? Então o viés dele é de uma leve baixa. Então se você estiver operando um robô comprado, que eu falei para vocês que eu não tenho, você tem que encontrar um robô que ganhe da tendência natural do índice, que é cair, tá? O futuro, não estou falando do índice à vista, estou falando do índice futuro. Tá? O valor do índice futuro tem uns 500 pontos aí ao longo de 2 meses que ele tem que cair. É pouca coisa, mas é uma leve tendência de baixa. O aqueduto é feito com inclinação de 1 centímetro. Então, se você estiver indo para o lado certo e você zerar, esses 500 pontos, os 500 pontos que você ganha no final de 2 meses dá uma puta diferença no teu financeiro aí. Então, ou você opera ele no sentido que ele está indo direitinho, ou o teu gráfico comprado vai ter que compensar esses 500 pontos que ele vai cair naturalmente, compensar os custos operacionais do robô corretagem e compensar os erros operacionais que todo mundo faz. Então você vai ter um dia que vai esquecer de ligar o robô que vai dar lucro. Entendeu? Eu esqueci, a semana passada eu não esqueci de ligar o Super Index numa manhã que ele deu 300 pontos de lucro. Eu liguei de tarde deu sorte que de tarde, lá na quinta-feira, ele deu mais 200 pontos de lucro de tarde. Mas de manhã ele deu 300 pontos que eu não operei porque eu esqueci de ligar. Fui lá, mexi no gráfico, configurei, olhei para ele, olhei para o TG Broker vermelho, estava vermelho por causa dos outros robôs. Entendeu? Eu olhei para ele, ele olhou para mim e esqueci de clicar no ativação, de ver o texto laranja, esqueci. Então você tem que computar que a sua estratégia de compra ela tem que englobar tudo isso e ainda assim dar lucro. Né, que é o que todo mundo fazia no Top Header. O Top Header, a gente teve um período que foi fevereiro e março, que foram 2 meses inteiros sem nenhum prejuízo. Tá? Então foi o dia 16 de janeiro, que foi o último prejuízo, que foi um dia que o pessoal no Facebook ficou gritando, chorando, porque deu prejuízo, que não sei o quê. Daquele dia para frente ficou 2 meses inteiros sem dar nenhum prejuízo. Certo? Então o que a gente fazia? Ficava usando outras estratégias, perdendo dinheiro na mão, errando na configuração. Fazia o diabo. No final do mês estava sempre positivo, entendeu? Todo mundo estava positivo, 10, 15, 20 pau, porque o Top Header era bom o suficiente para dar o lucro dele, cobrir as nossas cagadas, cobrir os custos operacionais. Tá? Então, quanto menos você sabotar a tua lógica, ou seja, ficar operando um contra o outro, ainda tentar salvar eles na mão durante o dia, quanto menos você ficar mexendo, que parece uma coisa simples, eu tô falando é simples, né? É que na hora não parece tão óbvio assim, o pessoal vai lá e mexe no robô mesmo, mas quanto menos você ficar sabotando o teu robô, né, melhor. Deixa eu ver que parece que tem mais um tweet, não, beleza, do Jorge mesmo, também aqui. Para falar desse comentário mesmo. Tá bom, gente? Então, o final era desligar o robô. Desligar o robô eu já comentei com vocês. Tem 3 formas de desligar o robô. Uma, vocês vêm no gráfico específico que vocês querem desligar, tá? Abre lá o menu estratégia. Deixa eu puxar aqui para a gente ver o menu estratégia. Abre lá o menu estratégia. Aplicar estratégia, clica no limpar gráfico. Tá? Se eu clicar no ver no gráfico, não volta mais o texto laranja. Então, desligando o robô. Uma forma é fazendo assim. A outra forma é você fechar o TG Broker. Então, eu estou aqui com o verificar ordens. Não adianta fechar a janela de verificar ordens, porque o TG Broker é esse vermelhinho aqui em cima, que vai estar preto quando você desliga a primeira vez. Tá? Então, você vem aqui no xizinho, ó, clica aqui,
Ele pergunta se você deseja realmente fechar o TG Broker. Cliquei em sim, ou tira a assinatura digital ou fecha, fechei o TG Broker, acabou o robô. Ou, por fim, vocês clicam aqui no gráfico 1, não é no 2 nem no 3, não é no 1. Ó, deseja fechar o telegráfico agora? Fechar essa janela, fechará todas as outras janelas de gráfico também. Tá? E aí, vocês saem. Certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso aí, gente. Tá bom? Aqui tem as últimas newsletters que eu tinha falado para vocês. É importante vocês lerem aqui as newsletters. E deixa eu ver se está me aparecendo aqui. Olha eu aqui. Então, agradeço muito pela presença de todos aqui no treinamento de hoje. Se eu pulei alguma pergunta do Twitter ou do e-mail, não tem problema, vocês podem reencaminhar para mim, tá? No suporte@tradergrafico.com.br, que eu respondo mesmo fora do treinamento, offline, tá? Durante o final de semana, Twitter, estou sempre aí com o celular respondendo as dúvidas de vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida e não encontrar na ajuda, liga para o suporte, manda e-mail perguntando, tá? Não sai operando que nem doido. E mais importante, o primeiro robô que você ligar, não é questão de ser pobre, não é questão de ser bicha. Primeiro robô que você ligar, você coloca um mini contrato e fica olhando ele operar com um mini contrato. Entendeu? Você não vai parecer pobre porque você está operando com um mini contrato apenas. Coloca um mini contrato, fica olhando. Não vai lá colocar 5, 10, 15, 25, 40, 50, 200 mini contratos para parecer macho. E aí você configura errado o primeiro robô, toma aí 50 mil reais de prejuízo e acaba a brincadeira. Tá bom? Então o primeiro robô que você vai colocar, coloca um mini contrato, você vai ter que entender como é que ele funciona, fazer tudo bonitinho. Você ficou rodando uma semana, duas com o robô, acabou. Aí você aumenta a quantidade, tá legal, tô feliz com ele, aumenta a quantidade e fica lá operando normal. A licença de um mês inteiro do robô com o BMF custa R$334. Entendeu? Se eu configuro errado 10 mini contratos, você toma aí no primeiro dia R$1.000 de prejuízo. Tá? Então não pensa assim, o primeiro mês, vamos fazer de teste, tudo bonitinho. Depois, deu certo, você aumenta a quantidade e opera mais. Tá joia? Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo treinamento.